Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 12 de março de 2016. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense, 540 AM. Você que esteve acompanhando aí a programação do nosso amigo José Carlos Rocha e Jesuíno Dino, Fala Geral, né? Agora nós vamos juntinho até o meio-dia. Com certeza, não olha assim pro meu lado que eu fico nervoso. Bom, quero começar aqui cumprimentando aqui o presidente das organizações fluminenses, Alexandre Torres, grande Alexandre, e também o diretor de programação, Christian Ferraz. Bom dia, João de Deus. Bom dia, família Fluminense. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, parabéns pelo programa, né? Me falaram que você vai estar lá amanhã? Na cidade? Lá no centro? Não, eu tô fora de centro. Vamos lá. Bom dia, meu amigo. Entendi. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, João Gustavo. Bom dia a toda o participante da mesa aqui hoje, aqui no programa Sua Cidade e Seus Valores. Mandar um grande abraço pro meu afilhado Berrel, que está aniversariando hoje, viu, meu amigo Nelson Carneiro? É isso aí. Um grande abraço. Bom, nós vamos... Camisa de viajante. Tá de É camisa de viajante. Gostou, João? Vou começar cumprimentando aqui João Gustavo. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes. Mais um final de semana estamos aqui para levar informação, debates a todo esse maravilhoso público que tem o seu programa. Bom dia. Vou cumprimentar aqui o vereador. Tá de camisa preta, hein, vereador? Rapaz, É luto? Tô de luto pela situação atual aí do nosso tá estado, do nosso mandaram país. Mandaram você trocar de município. camisa hoje? Mandaram. Bom dia, meu amigo Gustavo. Agora só dá Gustavo pra lá e Gustavo pra cá. Gustavo Gustavo. Ataque. É um bom nome bonito, né, João? Muito. Não, eu Bom não dia, entro Nelson nesse Carneiro. detalhe, não entro nesse detalhe. Só Zé Carlos que aqui que gosta de entrar nesse detalhe. Bom dia, Nelson. Bom dia aos integrantes da mesa de hoje. Bom dia, Marcos. Bom dia, João. Bom dia, vereador. É um prazer estar aqui novamente e contribuir com os debates do dia. Bom, lembrando que nós hoje nós estamos aqui recebendo, estamos tendo o prazer de receber aqui o nosso vereador de Niterói, o Bira Marques, que é ex-secretário de... Eu não sei, acho que é assistência social, né? Eu boto ação social, mas no fundo dá tudo na mesma, não dá não? Não, quase a mesma coisa. A gente vai conversar sobre isso aqui. Tá certo. Obrigado aqui pela sua presença. É um prazer todo meu. Um grande abraço ao Grupo Fluminense, ao nosso querido Alexandre, a vocês, ao Nelson, todos os componentes da mesa. Espero que a gente tenha hoje aqui um debate caloroso, mas propositivo para nossa cidade, para o nosso estado. Com certeza. Sobretudo para o nosso país. Com certeza. Por isso a gente está com essa mesa aqui bem bonita, bem posta. Bom, eu quero aproveitar aqui, quero mandar um bom dia aqui pro doutor Oséias, né, que faz parte da nossa equipe, ao Lúcio Carlos, grande Lúcio Carlos, aquele abraço, ao Leandro Fernandes do Plantão de Notícias de Niterói. Olha aqui, esse grupo é maravilhoso. E não adianta ir para lá contar babado não, você tem que dar notícia, né? Porque senão já era. Quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Adilson Soares e Alvin lá em Jaguarembé, que estão nos ouvindo lá em Talcara, né? Falar em Talcara, pô, é brincadeira, hein? Daqui a pouco eu vou falar uma notícia aqui pra vocês. Quero mandar um abraço aqui pro nosso Agriberto Mendes, do blog do Vovozinho, a nossa conterrânea Eliana Marra e seu esposo Samuel, a Elga Mansur, né, que esteve aqui no programa passado. Infelizmente não pude ir ao seu evento, né, no dia 8, né? Eu passei uma semana enjoada lá, pensei até que a zika tinha me mordido, mas não.
Acho que foi a Mosquita mesmo. Bom, quero mandar um abraço aqui para a equipe do Jornal Fluminense, né? Toda a equipe do Jornal Fluminense. Mandar um abraço também para Vera Benedito e o Beto da Garagem. Ao Carlinho Cabeleireiro lá em Engenho Pequeno, tá sempre nos ouvindo. E o pessoal, e todo o pessoal do Engenho Pequeno. Mandar um abraço para o nosso amigo engenheiro de segurança, Oswaldo Mendes. Aquele abraço, Oswaldo. E mandar um abraço também para nossa amiga advogada Anamara Gurupi. Tá bom? Vamos, nós hoje temos uns aniversariantes aqui. Vamos lá, João de Deus. Nós temos uns aniversariantes aqui. Deixa eu passar logo o nome dos nossos aniversariantes, né? Nós temos o nosso advogado Calico Oliveira, está aniversariando, né? Está lá na nossa escuta. Nós temos o secretário lá do governo Neilton, o Carlos Ney, está aniversariando. Marcos Alípio, lá na Alemanha, que está sempre nos ouvindo também, aniversaria hoje, né? É um brasileiro que está na Alemanha, que acompanha Niterói, acompanha o estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, de perto. Parabéns. Ao nosso grande César Riso, que anda meio aí, não tenho visto muito na tela. Nosso amigo César Riso, aquele abraço. Ao Paulo Moreira Leite, também aquele abraço. Ao vereador Vitor Júnior, né, que está aniversariando. A Calilza Maria, aniversariando. O nosso ex-vereador Itamar de Souza, né, lá de São Gonçalo, aniversariando. Ao Paulo César, também aniversariando hoje. E o jornalista Alexandre Costa. Aquele abraço, Alexandre. E também o Berrel, que é afilhado do Zé Carlos, mas ele esquece de falar para não dar presente. Mas Berrel, aquele abraço, um abraço aí ao casal. Tá me olhando por quê, Zé Carlos? Você te olhando, você não dá presente mesmo, meu amigo. Quero mandar um abraço aqui pro Serginho Total e a doutora Celeste, né, que estão sempre no nosso escuta. Pode se defender aí, Zé Carlos. Você não dá presente de ninguém, nem teu... Como é que você sabe? Eu vou lá levar o presente dele, meu filho. Quando? Hoje. Tem um amigo aqui que tá visitando uma pessoa há mais de um ano e não vai. Não, mas é longe, cara, aí é longe. Você já visitou a Dona Elza, Zé, João? Dona Elza, bom final de semana. É essa semana, hein, Dona Elza? Esquenta a água, hein? Brincadeira. Ano passado eu escutei isso de você aqui. Eu já tô indo aí tomar um café. Bom, alguém tem algum aniversariante? Tem o aniversariante hoje, o Padre Juvaldes, que é um senhor pároco aqui de Niterói, hoje já está aposentado, mas está sempre aí ajudando a arquidiocese. Muito trabalho que ele fez na nossa igreja aqui em Niterói. Padre Juvaldes, saúde e paz para você. E também ao Vitor Perazzoli, que está fazendo hoje aniversário também. Parabéns, Vitor, e tô lá no Bocão, hein? Falou em Bocão é complicado. Alguém tem mais aniversariante? Tem? Eu tenho. Um amigo flamenguista aí, advogado também. Dá presente? Leonardo Alexandre. Você dá presente também? Eu dou felicitações, né? Desejo longa vida, prosperidade. E também ao Dr. Maurício Elaio também, que faz aniversário hoje. Forte abraço, meus Maurício? amigos. Elaio. Elaio? Isso. Foi defensor? Não, né? Não. Tá. Bom, esse acho que já não está mais entre nós, né? Não, Maurício, está presente. Maurício Ilael, me parece, um grande defensor. Tem aniversariante? Tenho sim, meu amigo Maurício, que aniversariou essa semana. Dá presente também ou não? Grandes saudações pra ele. Efusivos abraços. É isso. Meu amigo Vira, tem algum aniversariante? Ou não fala nem no aniversariante para não dar presente? Não, minha querida ex-subsecretária Isadora Modesto fez aniversário, minha assessora também, Ana Cristina, também fez aniversário. E o nosso secretário de Participação Social, Anderson Pipico, também, no dia 8. Anderson Pipico, presidente do PT? Foi o presidente do PT e também fez aniversário no dia 8. Companheiro de luta? De luta. Tá certo. Bom, daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista rapidinha com o deputado... Flávio Serafini, para ver o que ele acha da convocação de protesto para domingo. Se ele é a favor ou é contra, né? Nós queremos saber da opinião dele. Já esquecendo, né? Também aniversariando a minha querida sobrinha Juliana. Ô, Juliana, aquele abraço. Bom, a todos os aniversariantes, levar um abraço aqui de toda a nossa equipe, não é isso? Vamos... Destaque da semana, Gustavo. Destaque da semana, destaque positivo. Eu não quero nem saber. É positivo ou negativo? O que te agradou ou desagradou? Acho que agradou quase todos nós, é a queda do dólar e a bolsa em alta também. Isso foi uma notícia positiva. E de resto, essa instabilidade que nos ronda aí, essa indefinição de coisas no cenário político e econômico, a gente espera notícias melhores. Por enquanto ainda
tudo resta inconclusivo, né? Tá certo, tá um balaio de gato daqui. Exato, Nelson. Meu amigo vereador, você não tem novidade, né? No mundo que eu vivo tem novidade toda hora, né? Infelizmente as novidades são negativas, né? A gente cada dia se agrava mais essa crise política que ronda o nosso país, né? A gente sendo surpreendidos com cada escândalo novo, cada problema novo. E essa semana, no fim da semana passada, né? Essa operação aí da Lava Jato, levando o Lula lá para condução coercitiva. Essa semana o Ministério Público de São Paulo lá denunciando, pedindo a prisão dele, né? Preventiva. Então, assim, espero que os fatos sejam apurados e que os culpados sejam condenados. E que não tenha nenhum inocente, como nós temos inúmeros na cadeia, né? A gente só quer clareza, transparência, que as coisas sejam esclarecidas e para que os corações dos brasileiros sejam confortados, que eles vejam que a justiça ela tarda, mas não falha, e que ela vale, que ela é positiva. Porque, e quando chegar, que chegue positiva, não chegue aí. Eu acho que com tudo que a gente está vivendo, a gente não pode passar por esse momento em branco. Quando eu falo positiva, ou absolvendo ou condenando, a justiça é positiva nesse sentido, dando o seu veredito, né? Botando as coisas no seu devido lugar. Com certeza. Certo ou errado, ela que vai dizer, não é isso? Verdade, com certeza. Até acompanhando aí, aproveitando esse gancho seu, né? Gostou do gancho? Itaucara, minha cidade, né? Um ex-presidente da Câmara de Vereadores, ontem eu vi uma cena enjoada no jornal, né? Sendo conduzido, né? E ele e um cidadão que operavam, falsificavam atas de licitações. Isso é muito complicado, né? E ele foi preso e eu me senti muito, porque era filho de um ex-colega, uma colega de ginásio, né? A gente tinha todo carinho, conhecia o pai dele. O pai dele foi o primeiro que assinou minha carteira, como ele era secretário da prefeitura, né? E tesoureiro da prefeitura de Itaucara, né? Já se foi, né? E vê lá que o Michel, né? Michel Abut, né? Um garoto que tinha tudo conhecidíssimo na praça, né? No mundo da política, infelizmente ser conduzido, né? E gozado, o cara que o conduziu só não é baixinho igual o japonês, mas o óculos parece que é a cópia do óculos do japonês, virou moda. Meu amigo João, o que você tem de destaque da semana? Destaque essa semana eu vou fazer tabelinha com o Gustavo. É a queda do dólar, as bolsas melhoraram, isso só pela ameaça, né? Imagina quando cair mesmo, aí vai melhorar tudo, o país tem uma levantada. Porque continuar do jeito que está, essa é a notícia positiva, e continuar do jeito que está não dá. Por exemplo, a justiça agora absolveu o João Paulo Cunha, né? Não, absolveu não, deu indulto, né? Não, deu indulto e limpando a ficha dele. Não, isso não pode, não tem como. Isso aí, a ficha dele está não tem como. Também. Não tem como, isso não tem como. O Delúbio também. Quer dizer, o Delúbio com 40 anos, com 220 milhões que ele recebeu para ficar calado, agora vai para a rua curtir esse dinheiro. Me desculpa, mas não há, ali não há isso. Há o perdão, não há nem perdão. Eu acho que é indulto, né, de Natal. Tecnicamente. Não, mas isso daí, mas isso o processo rola. Papai Noel tá. Mas isso rola, tem o Natal passado e vem o próximo. Não, isso aí não é assim. Só para você ter uma ideia, e eu mexo com essa área, né? A esposa do João Paulo Cunha, que é a Márcia Regina Cunha, que é gerente de marketing do SESI, desde 2003. O salário dela é R$22 mil. Só que ela está lotada em Brasília. Pergunta se você acha ela em Brasília. Eu estou falando isso porque eu lido muito com o SESI, Sete Senat. É uma dificuldade fazer algum movimento de marketing com ela. Você não acha? É mais fácil você ir a São Paulo. Essas coisas que tem que acabar no país. Mas isso aí não é um individualismo, é um coletivo que existe nesse sentido. Esse coletivo é que está matando o país. Esse coletivo do paletó na cadeira e o cara foi tomar um café. Meu amigo Bira, destaque da semana. O destaque da semana foi uma audiência pública que nós fizemos sobre o Sistema Único da Assistência Social aqui na cidade de Niterói, e que tem a ver com o nosso trabalho, nosso debate do dia de hoje, e também um destaque para a democracia no Brasil. Ao contrário do que foi dito aqui na mesa, eu acho que a gente precisa valorizar bastante as instituições democráticas, valorizar bastante o Estado Democrático de Direito, e que de fato as coisas sejam apuradas, mas que a condução coercitiva do presidente Lula foi um abuso, e a gente está de olho, assim como vários Silvas foram conduzidos à prisão de maneira irresponsável, legal, e que a gente apure, porque
o Brasil precisa realmente ser passado a limpo. Mas de maneira democrática, ampliada, e que todos aqueles, desde o Aécio, do Alckmin, Beto Richa, todos aqueles também têm o Parrella e outros tantos, que a gente fica observando que muitas vezes a gente não tem a mesma exposição de mídia e que, infelizmente, os políticos, de maneira oportunista, estão visando e colocando apenas o Partido dos Trabalhadores na linha do tiro. Então, que realmente a gente consiga ter um Brasil passado a limpo. E é isso que a gente espera, deseja. Então, e o Ministério Público Federal, estadual, né, de São Paulo, vários juristas, Marco Antônio, do Supremo, disse que é abusivo e irresponsável a tentativa, né, de prisão do presidente Lula sem apuração plena dos fatos. Então, fato positivo também é a reação do povo brasileiro, pedindo democracia, mas com cuidado, cautela, porque é isso que a gente precisa aqui no país. Bom, até ressaltando que a coerção, né, a forma coercitiva, ela é legal. Agora, não sei os fatos que o levaram a isso, né? Agora, ela tem amparo legal e 116 antes de Lula foram conduzidos também, não é isso? Devemos lembrar que há um conjunto e foram conduzidos nessa tranquilidade toda e ninguém falou nada. Agora, é um fato político? Tem que ser respeitado a essa discussão? Tem. Não vamos discutir? Não. Temos que discutir, não é isso? O processo é democrático. Tá bom. Eu agora me perdi aqui. Eu queria... deixa eu só olhar minha agenda aqui, por favor. Minha pauta. Falando em coercitividade, eu fico meio nervoso, né? Tem pesquisa hoje? Não sei. Não tem japonês chegando por aí, não, né? Enquanto você se acha aí... me achei. Você estava falando ainda há pouco sobre Itaocara, né? Você que veio do campo sabe, né, que a gente só Vim colhe... do campo, fui lavrador, né, meu amigo? Até os 23 anos puxei enxada. Você sabe... E fui vítima do MST. E fui vítima do MST. E até as 15 sentou na tora. 23 anos, não, esse negócio de sentar na tora é complicado. Olha só. E você sabe, né, que a gente só colhe o que a gente planta. Né? Até esse exemplo de Itaocara aí, infelizmente esse menino não representa a realidade de Itaocara, que eu tive a oportunidade de conhecer e tive vários amigos lá. E queria até aproveitar e mandar um abraço aqui pro Ayrton lá de Itaocara, pro César, pro Pimenta, meu grande amigo pro Shampoo, pra turma toda lá, grandes amigos, pessoas dignas e decentes daquela cidade maravilhosa que eu amo muito. Sim. Vereador, até inclusive eu quero dizer o seguinte, eu quero ressaltar aqui que um dos prefeitos, eu não quero dizer que foi o único, um dos prefeitos que da oposição, né, da extrema esquerda, né, de Itaocara, a primeira prefeitura a ser governada pelo um agente do PSOL, tá com os pagamentos em dia, né, estão comemorando ela que o funcionalismo está com o pagamento em dia, e o senhor Michel coordenava o impeachment do prefeito de Itaocara, tá certo? Eu digo isso, eu não quero saber se o prefeito era bom ou não, eu quero saber da coerência, né? Eu acho que a coerência que isso é importante. Ação social, como é que você vê a ação social? Eu trouxe o Bira aqui, e eu quero extrair do Bira o que ele pensa sobre isso. Tem recurso ou não tem recurso para ação social? É mal gerido ou não a ação social desse país? Nelson... Quando eu olho esse mundo de gente... pedindo esmola na rua e até de forma coercitiva, tá? Amedrontando, né? Eu quero comida, eu não quero dinheiro, mas no final ele quer tudo. E cresce a população de rua. Não estou falando aqui, acho que não estou falando nada, inventando, porque se você olhar Niterói, São Gonçalo, você vai ver que os viadutos estão cheios. Amaral Peixoto, você não pode passar depois das 7 horas da noite. Então eu trouxe o Bira. Ô Bira, você é uma pessoa que eu gosto, eu acompanho seu trabalho. E eu acho que você hoje pode fechar isso aqui com relação a isso. Nelson, voltando ao campo, né? Eu digo que assim, a gente sofre problemas hoje fruto de não ter plantado ontem, né? A gente percebe, até em São Gonçalo, que é onde eu vivo, onde eu tenho mais propriedade para falar, você não vê normalmente uma política pública voltada para não só na área de ação social, mas também na área de educação, na área de infraestrutura. As gestões municipais, normalmente, elas têm caráter operacional e político. Vamos tocar a máquina e vamos fazer ações políticas que deem retorno no curto prazo. Sim. E quando a gente fala, é o que eu vejo, a gente vê lá programas, projetos, atividades, mas você não vê uma política pública norteadora que vá nos colocar
daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, numa condição melhor do que a gente esteja hoje. Então, e aí os reflexos aparecem. Por exemplo, em São Gonçalo, como você falou com muita propriedade, ontem até eu tive no Rio pela manhã numa reunião no INEA, e quando eu voltava, eu estava fazendo uma análise até com um amigo meu que estava no carro com relação aos viadutos, né, ali quando você vem para pegar a ponte, né? Eu falei, pô, essa é uma área aqui que está destinada para a população de rua. Então, uma área debaixo de um viaduto que pode ser explorado ali de N maneiras, né? E, pegando esse assunto que me veio ontem isso, até pensando, por quê? Você não tem nenhuma política. E hoje o desemprego, essa crise econômica que assola o nosso país, problemas na educação, porque é na formação. Eu sempre coloquei que assim... Eu até sempre louvei até um trabalho feito até pela Igreja Universal, eu não sou evangélico, mas eu sempre acompanhei, de que faz um trabalho com essas pessoas no sentido de quê? De acolher, de dar um banho, de cortar o cabelo, de evangelizar, de ver, você acredita que você pode mudar a sua vida e a partir daquilo ali botar o cara para estudar, botar o cara para fazer um curso de capacitação, para melhorar a empregabilidade dele, para que ele se construa, melhor dizendo, se reconstrua novamente. Porque o que a gente vê, Nelson, ao longo dos anos, é o quê? Eu falo isso muito como vereador, que as pessoas, às vezes, nas áreas mais carentes, Bira deve ter presenciado isso. Pô, vereador, você entra aqui para falar para a gente estudar, para a gente se capacitar, você tinha que vir aqui, pô, com cesta básica, com alguma coisa nesse sentido. Eu falei uma vez para um garoto que eu nunca mais esqueci, eu falei, eu não estou aqui para tirar a dignidade de ninguém, sabe? Imagina o filho que olha para o pai e vê, pô, meu pai não reúne condições hoje de botar comida dentro de casa, ele precisa de uma terceira pessoa para fazer isso. Então, é o que eu digo, a gente precisa construir políticas públicas com P maiúsculo, políticas que realmente vão dar resultado na vida das pessoas no curto, no médio e no longo prazo. E o que eu vejo, tanto na área social e na área política, na gestão de um modo geral, e aí respondendo a tua pergunta, Nelson, é óbvio que tem recursos. Na área de saúde, na área de educação, na área de assistência, as cidades que possuem, que constroem projetos, conseguem arrecadar verba federal. Porque com os recursos próprios, às vezes, você não consegue reunir condições de atender. Mas formalizando projetos, você vê, tem uma gama de projetos, acho que o Bira, que trabalha nessa área, pode trazer para a gente, mas com certeza, se apresentando projeto, política pública, com certeza o governo federal vai apoiar. João, como é que você vê a crescente número de moradores de rua? Niterói sempre teve essa característica de estar Amaral Peixoto, cheia de isso não é novo. Isso não é novo. Isso já vem de muito tempo. Agora, senão vão pensar que eu estou querendo atribuir isso aqui ao atual governo, não tem nada a ver. Não, isso já vem Esse dia eu fiz uma foto dos moradores de rua debaixo do viaduto. A assessora lá do prefeito me dizer que eu não tenho, que eu estou perdendo tempo, que eu tinha que ocupar o tempo em outras coisas e falar de política. Eu estou vendo o social, eu estou vendo esse lado. Nelson, eu tenho uma posição bem antagônica a essa questão de cesta básica, de dar alimentação, de moradia. Eu acho que essas pessoas têm que se fazer um levantamento, dessa pessoa e trazê-los para a cidade de origem, que Bila muito bem sabe disso. A maior parte dessas pessoas que estão dormindo na rua, na sua grande maioria, 80%, se eu não me engano, não são de Niterói. Ah, sim, eu vou dar um depoimento daqui a pouco. Não são de Niterói. Como também eu acho que os camelôs, na sua maioria, não são de Niterói. Os camelôs que nós temos em Niterói. Isso era um levantamento que eu acho que há muitos anos eu brigo por isso, que a prefeitura tinha que isolar isso. Niterói não pode ser dormitório, não pode ter camolotagem de pessoas que não são daqui da cidade. E como também a questão de dar cesta básica. Aquelas pessoas que vão para a rua, me desculpe, mas eu sou totalmente contra levar sopa para eles debaixo ali da marquisa, essas coisas todas. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho mais enérgico. Eu vou dar um exemplo para você. Lá na igreja salesiana eu tenho os vicentinos. Eu já vi, no grupo dos vicentinos, eu já vi passar 3 gerações pedindo cesta básica. 3 gerações. Primeiro era a mãe, depois veio a filha, e agora está a neta pedindo cesta básica lá dos vicentinos, pegando roupa.
Como eles pedem ali, eles pedem na Universal, eles pedem ali na Porciúncula, atendido por médico ali, médico aqui, e ninguém progride, ninguém cresce. Esse país tem que crescer através da educação. Tem que pegar essas pessoas dentro das comunidades e botar para fazer curso técnico. Tem que se abrir um maior número de cursos técnicos. Não é esse cursinho que botam por aí, não, para você ter noção de computador, ter noção. Não é curso mesmo. Porque, por exemplo, no Senai, o curso mais barato técnico no Senai está na faixa de R$1.800. Os que são grátis não servem para nada. Você não aproveita a pessoa para nada. Então, eu volto a dizer, eu sou contra essa questão de dar. Digo sempre isso aqui. Criar um país que a população vive de mão estendida. Isso começou lá com os coronéis e continua com aquele que saiu da miséria, que veio com a mão estendida para São Paulo e continua mantendo o povo com a mão estendida. Tá certo. Eu estive conversando, eu gosto de vez em quando interpelar essas pessoas e até dificilmente eu gravo porque é um negócio complicado. Depois o cara sofre qualquer constrangimento e os caras vai em cima da gente. Mas eu tive um depoimento de um rapaz que ele hoje pede, ele fica pedindo dinheiro no Ingá, e ele pede de uma forma quase te obrigando, né? E ele pede, eu quero churrasco. Aí quando você dá o churrasco, daí a pouco ele puxa o cachorro, vai lá dar churrasco pro cachorro, volta a pedir cachorro quente. É um problema sério. E as pessoas, às vezes, aquelas pessoas de idade, já dão o dinheiro com medo, não é isso? Mas, Gustavo, você que é um jovem e acredita na mudança desse país, eu já estou com 70 anos, já é meio complicado pensar nisso, mas como é que você vê isso aí? Bom, Nelson, falar da assistência social isoladamente não tem como. Para falar da assistência social, temos que falar também de saúde, temos que falar também de geração de emprego e renda, temos que falar de educação, como o João falou, como também o Marcos falou, porque a assistência social, isoladamente interpretada, fica como se fosse uma questão somente de abrigo do indivíduo, quando na verdade é muito mais do que isso. Temos que falar dos 10 dedos da mão e não de um, né? Exatamente. Então, assim, para ter uma assistência social efetiva, é preciso sinergia dessa parte, o Bira pode falar isso com propriedade, com as demais pastas. O trabalho tem que ser conjunto, porque para você tirar a população de rua, há estudos sobre isso, de que, por exemplo, eu vi até um documentário no Japão, que tem pessoas que realmente se destinam, não têm um pertencimento à sociedade, e aí acabam virando mendigo, acabam tendo um estilo de vida diferente do que se espera de uma vida em sociedade. É um estilo de vida que algumas pessoas acabam adotando. Só que eu acho que aqui em Niterói, do senso de todos aqui dos presentes, acredito eu, e do senso coletivo também, verifica-se que há uma população que é excedente ao padrão. Há um excesso de pessoas. Há um excesso de pessoas que estão na rua. Eu não digo nem só mais Amaral Peixoto hoje. Próximo até a própria Secretaria de Ciência Social, no entorno ali do edifício Tower 2000, que fica ao lado da prefeitura, aquela região inteira ali, fica com pessoas o dia inteiro, menores, inclusive fazendo uso de entorpecente, incomodando os transeuntes na rua, fazendo balbúrdia, correndo de um lado para o outro, gerando às vezes tumulto e falta de segurança naquela região. Então, a assistência social ela tem que ser também direcionada do plano federal, estadual, com ações conjuntas com o município, porque é uma conta cara demais a ser paga. Exatamente como o João colocou aqui e pontuou, existe população que vem de fora do município. Então, para Niterói suportar toda essa população que também não é de Niterói, a população de rua que vem para Niterói, é uma coisa complicada. Precisa de apoio também do governo estadual, apoio financeiro, através de programas também. E é curioso, que aí eu trago também um depoimento de pessoas da cidade que relatam casos de que muitas pessoas acabam vindo para Niterói. O motivo de virem para Niterói é porque o povo de Niterói é um povo muito acolhedor e solidário. Então é um povo que se solidariza com o necessitado e dá apoio, acaba dando o que a pessoa pede. Então as pessoas acabam vindo em Niterói e ficando em Niterói muito por conta do caráter e da solidariedade do povo niteróiense. É um fato interessante isso, né, Nelson? Inclusive, sem querer te interromper, mas já era, né? Já estou no meio. Acontece o seguinte, essa pessoa que eu estou falando, que é um jovem que pode lutar MMA, né? É um esporte, né? Que diz que até é muito bom, né? Para a saúde, né? Ele me disse o seguinte, ele e a mulher barriguda, mãe de uma filha de 15 anos, que não deve ser filha dele, é filha dessa mulher, e com uma filhinha de 2 anos na Praça do Ingá. Então ele estava me falando, eu falei, meu amigo, tudo bem, como é que tá? Vocês dormem aonde? Ele esteve me falando, ele fica instalado justamente em frente ao Banco Itaú, né? É um contraste, né? Quando o banqueiro fatura milhões, um cara está dormindo ali com a família ali.
Bom, ele disse o seguinte: eu sou de Belford Roxo. Falei, mas por que você deixou Belford Roxo, passou pela cidade do Rio de Janeiro e veio cair aqui no Niterói? Falou, aqui em Niterói o povo dá as coisas pra gente. Aí, enquanto ele falava, ele abria um pão com queijo, com mortadela e dividindo, e muita, quer dizer, uma fartura realmente, né, com relação a isso. Aí volto, a essa senhora, eu até gravei, mas em respeito até a pessoa, não vou rodar essa gravação aqui, ela me dizendo que ela perdeu a casa, aonde? Nova Friburgo, está aqui em Niterói. O irmão, perdeu a casa, ela não sabe onde está, também. Então, é isso, o povo de Niterói é hospitaleiro. Quando o João fala ali do negócio de doar e tal, eu não sou contra quando o governo sai para a rua doando, aí não. Mas quando as instituições é difícil, é igual aquele negócio. Enquanto eu resisti dizendo o seguinte, eu não dou dinheiro a essa criança que eu vou transformá-la num pedinte, eu tinha essa construção. E um dia um bandido chegou para mim, levou um Tempra, que era o carro do ano, o carro da moda da época, um valente carro. Eu passo a chave. Ele não me pediu a chave, ele me passa a chave. E daquele dia em diante, Bira, eu não deixo, só não dou um dinheiro a uma criança se eu não tiver. O que eu vou fazer? Essa criança com um pão que ela come hoje, ela adquire uma energia para o outro dia. Esse outro dia eu acredito no sol melhor amanhã, né? Mas continua. Nelson, aí eu pego o seu gancho e retribuo com a seguinte máxima cristã. Você ensina a pescar, não entrega somente o peixe. Então, não, por isso que eu digo que eu sou contra o governo sair distribuindo assistência social, sopa na rua. Eu acho que não, tem que dar outra coisa, de outra forma. Isso existe, até o Bira pode falar muito bem disso. Não, o Bira deixando ele está ansioso, estou vendo aqui que ele está ansioso para se pronunciar. Existe estudo sobre isso, exatamente, do caráter que tende a ser progressivo da assistência social. Ou seja, a assistência social ela deve existir para cada vez ter menos atividade. É esse que deve ser a força motriz da assistência social. Né? Ela tem que trabalhar firmemente para que cada vez mais tirar mais indivíduos dessa zona que a gente está colocando aqui, de miséria, ou seja, que essa pessoa tenha um aprimoramento pessoal e social. Nós nunca vamos erradicar a pobreza. Zerar isso essa faz taxa. Parte do ser humano, não tem como. Não tem desvio como. de conduta, alguma coisa. Tem desvio de conduta, tem um caráter psicossocial. O que ele acabou de falar aqui. Três gerações pedindo. Que se enquadram nesse perfil, nesse estilo de vida. Alguns até falam isso, é um estilo de vida que algumas pessoas se entregam a ele. Então, você não erradica. Mas o Estado Democrático de Direito, como o Bira também colocou aqui, expresso na nossa Constituição, ele requer o quê? Que haja um aprimoramento da sociedade. Ou seja, que essa sociedade ela evolua tanto do ponto de vista de consciência, de caráter, mas também de bem-estar social. Então é importante que cada vez mais os indivíduos estejam conscientes de seus direitos, de seus deveres. E outra máxima também, é uma máxima de senso coletivo. O trabalho dignifica o homem. Então o homem também não é dado, ainda uma contravenção penal, o malandro. Né? Aquele cara que se entrega ao ócio, está lá tipificado como contravenção penal. Não se pune hoje em dia. Mas é um instituto não temos moral para punir. Não temos Mas é um instituto que vale a pena trazer como lembrança, porque ele é positivação no nosso direito do que? Da máxima de que o trabalho dignifica o homem. Então, a todos é dado. Preso. E é por isso que a importância da geração de trabalho. Vadiagem. Se nós formos aplicar essa contravenção hoje, nós vamos... Detido. Né? Vamos prender muita gente, né? Era isso. Cadeia. Bira Marques, você ouviu aqui, mas eu vou entrar numa situação. Bom, eu vejo que cresceu realmente a população de rua. E vejo uma diferença marcante entre quando você era secretário e no momento atual. Eu vejo uma diferença. Eu vivo na cidade, eu vivo aqui desde 74, né? Eu vivo aqui desde 74. Então, ninguém me contou, eu sei que é isso. Agora, veja bem, você lidou com as leis que protegem essas pessoas e lidou com o dinheiro, né? E a gestão. O que falta hoje, na verdade, não estou falando de Niterói, de alto a baixo, o problema é falta de dinheiro ou é pobreza de gestão? Para ver essa quantidade de gente que tem na população de rua. Mais uma vez, bom dia. Na verdade, o Brasil é um país ainda muito desigual. Eu acho que a primeira
a premissa fundamental para o debate sobre assistência social, ela parte do princípio que a assistência social é a política daqueles que necessitam, daqueles necessitar. Então, a assistência social não é só para pobre. Você pode ter uma violação de direito de uma idosa rica que mora na praia de Caraí, e a assistência social ela vai acolher, dialogar, porque é uma rede de proteção. No que diz respeito à população em situação de rua, nós temos a proteção social especial de média e alta complexidade, porque nós, a partir do ano de 2004, estabelecemos no Brasil o Sistema Único da Assistência Social. E aí vamos entrar na questão da gestão. Até então, a gente não tinha uma gestão clara para a assistência social. A partir da Constituição de 88, entra a assistência social na Seguridade Social, Previdência, né, Saúde e Assistência Social, mas, infelizmente, por práticas políticas do Collor e do próprio Fernando Henrique Cardoso, somente no início do governo do presidente Lula, que se estabelece o Sistema Único da Assistência Social. E aí que entra numa questão que é o debate fundamental do dia de hoje, que é a população em situação de rua, que é fundamental, Gustavo, realmente a política intersetorial. Nenhuma política no Brasil vai dar conta até de resolver as coisas sozinha, até porque o ser humano ele não é um ser humano fragmentado. Ele é um ser humano integral e que precisa de uma série de políticas públicas. A consequência de ausências explode justamente quando a gente passa numa rua, uma ausência de política pública, de família, enfim, da própria sociedade. E esse marco histórico, que é importante dizer, da desigualdade do Brasil, o índice de Gini do Brasil ainda é elevado, a gente tem alguns problemas na rua. Na gestão pública, a gente tem algumas estratégias para que a gente consiga diminuir, né, e como um horizonte utópico, acabar com a população em situação de rua. E nesse sentido, acho que é um conjunto de fatores. Saber fazer gestão, saber gastar o recurso, ter legislações que amparem, e isso vai fazer... Esse recurso é bom? Você acha que está na altura para se atender? 10%? Menos. Pô, A política, o quê? a Que política nós de estamos educação fazendo, de né? saúde tem garantia constitucional para os recursos. Mas eu acho que o problema não está só no recurso financeiro, não. Acho que está na cultura. O João Gustavo traz um elemento que é histórico no nosso Brasil também, as instituições de caridade, as igrejas, e faz isso de maneira solidária, não faz isso porque quer ter a Fazendo política ou alguma coisa nesse faz de maneira sentido. solidária, até porque as instituições católicas, espíritas, evangélicas, ao longo Os de bons clubes de tempos, serviço, os clubes de como serviço, ao longo de Lives, muitos outros. anos, ocuparam esse espaço que era um espaço que deveria ser ocupado pelo Estado, né? Então, tem um processo histórico nisso. E aí, aqui na gestão, como você fala, na minha época, eu fui secretário por 2 anos e 3 meses. Assumi junto com o prefeito Rodrigo Neves, 1º de janeiro de 2013, e fui até agora, 24 de março, a fazer 1 ano, como secretário municipal. Nós tivemos uma estratégia, primeiro, de botar como uma política importante, prioritária, dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social. Quando eu cheguei na secretaria, nós tínhamos 6 pessoas que trabalhavam no Centro POP, que é o Centro de Referência da População em Situação de Rua, onde fica ali na Coronel Gon Machado, ao lado da prefeitura e ao lado da própria secretaria, e que as abordagens sociais elas aconteciam apenas quando tocava o telefone, alguém pedindo, e quando dava para ir, e sobretudo quando o Ministério Público apertava. Identifiquei esse problema. O abrigo, né, que é o Florestan Fernandes, a Casa de Acolhimento Institucional, quase vazia, pelo incrível que pareça, né? Nós tínhamos 40%, 50% de E a rua vagas, cheia. E a rua cheia. Nós fizemos todo um trabalho, né, de dialogar com os pares, fortalecemos o Comitê de População em Situação de Rua, trouxemos as instituições para perto da gente, porque acredito que não tem inimigo, tem estratégias diferentes, objetivos diferentes, mas todos estão para cuidar da população em situação de rua. Eu não consigo enxergar que a turma da sopa, por exemplo, ou alguns setores da igreja estão ali contra a prefeitura, muito pelo contrário, mas nós tínhamos uma estratégia diferente. O meu objetivo como secretário é que a pessoa não permanecesse na rua o tempo inteiro. Tem a ver com o que você fala, Nelson. Era um objetivo claro. A gente fazia as abordagens sempre ofertando o Centro Pop e sempre ofertando a Casa Florestan Fernandes e mais, naqueles que não moravam em Niterói, fazendo referência e contra-referência com os setores de outros municípios relacionados à assistência social. Eu fui presidente do colegiado de gestores do Estado, isso me fortaleceu muito nesse debate, porque eu conhecia bem os secretários colegas. E aí, realmente, nós temos aí aproximadamente... porque é um público muito flutuante.
mas nós tínhamos aproximadamente 40% a 60% de fato de pessoas que não são do município de Niterói. Mas eu não vou fazer um debate aqui dizendo que São Gonçalo tem que resolver seu problema, porque Niterói... Porque nós estamos na região metropolitana. Essa região metropolitana ela tem 80% da população. E ontem mesmo estava fazendo um debate, a gente sabe como foi feito o processo de favelização no passado. Dava-se posse de terra em troca de filiação partidária. Diga-se o Morro do Bumba, né? E tantos outros. Então, diga-se o Morro do Bumba. A gente sabe que a coisa é muito mais complexa, tem a ver com a questão urbana e social. Enfim, então nós fizemos a abordagem sistemática, ampliamos muito a equipe de população em situação de rua, trouxemos o Arthur Maia, que era o nosso secretário de Cultura, para perto, montamos um programa com ele, né, de diálogo permanente através da cultura. Então, tínhamos lá o Encantos da Rua, o Cine Pop, que a gente estava ressignificando o Centro Pop, porque por si só é um lugar duro, difícil, porque é um lugar que traz lembranças das ausências todas. Então, se você chega num espaço que ele tem um significado da repressão, porque muitas vezes é assim que é enxergado, e da forma que era feito no governo anterior, justamente isso que eles tinham como referência, o Centro Pop, um lugar de repressão, nós tentamos ressignificar. E no ano de 2010, os dados oficiais da prefeitura, nós tínhamos mais de 500 pessoas na rua, 2010. Em 2013, quando nós chegamos, nós tínhamos 330 pessoas na rua. Quando eu deixei a secretaria, nós conseguimos diminuir em 59% a quantidade de pessoas em situação de rua. 59%. Isso. De 300, você vez 3... 180, quer dizer, baixou bem. Baixamos bem a população em situação de rua. E uma 40% de 300, 4 vezes 3, 12. 120 pessoas na rua. Isso, com muito orgulho, quero dizer que foi sem nenhum tipo de agressão. A gente não tem um vídeo no YouTube, assim como tinha com Bethlehem no Rio de Janeiro, com a guarda municipal batendo na população. Não tem nenhuma ocorrência, uma situação grave. Pelo contrário, às vezes acontecia até a nossa equipe talvez seja essa... A nossa equipe que era, até às vezes, atacada. Porque talvez seja essa hospitalidade que atrai essas pessoas. E a gente foi dialogando. Agora, não é simples. Não vou dizer para vocês aqui, hostil, né? De maneira assim, ingênua, que tudo foi muito bom, foi tudo muito simples e agora está resolvido o problema. Nada disso. Estou dizendo que a gente encarou de frente, fizemos o debate que tinha que ser feito com a sociedade, com o próprio governo. E hoje quanto nós temos? E aí só para continuar minha linha de raciocínio, então a gente conseguiu, atrás do Tower 2000, que era um problema grave, a gente na época, né, fizemos uma ação integrada com diversas secretarias e diminuir, e acabamos com o Tower 2000 na minha gestão, não tinha mais o problema atrás do Tower 2000. Amaral Peixoto também não tínhamos mais, e quando, se vocês se recordam, em 2013 para 14, se eu não me engano, 13 para 14 ou 14 para 15, não vou lembrar bem, mas 13 para 14, o próprio Jornal Fluminense e outros jornais começaram a fazer um levantamento de praças, que estavam com muita gente nas praças, porque aí algumas pessoas saíram da Amaral Peixoto, mas foram para outros lugares. Nós encaramos de frente, nós fomos lá, eu pessoalmente participei de várias abordagens e sempre ofertando o caminho técnico. Então a gente ampliou a equipe técnica. Então hoje, né, a gente botou lá psicólogo, assistente social, educadores sociais, e melhoramos a qualidade do serviço dentro da nossa casa de acolhimento, desculpa. Então, isso fez com que nós tivéssemos essa diminuição da rua, né? Isso foi uma estratégia, e quando eu saí, inclusive foi uma matéria que eu fiz com o Jornal Fluminense também, nós deixamos pronto um projeto, que foi uma experiência que a gente teve lá em Curitiba, que tem dado super bem, super certo, que é uma casa, né, que seria aqui no Engenho do Mato, que com um conceito um pouco diferente da Florestan. A Florestan Fernandes é uma primeira entrada da pessoa em situação de rua. Mas nós temos que ter o caminho da saída, porque a pessoa tem um caminho para entrar e tem um caminho para sair. Ela não sai simplesmente porque eu converso com ela. Embora tenhamos várias vitórias, mas ela não é um episódio isolado e que só porque eu conversei que a pessoa saiu. Então, a gente tem um conceito lá, que é uma espécie de uma república, e que a pessoa seria um segundo estágio, que seria ofertado lá, junto com eles, um pouco menos de educador social, eles teriam que fazer mais coisas internas na casa, e aí tem a questão do emprego, tem todo um procedimento que é fundamental, o Pronatec, que é a questão do trabalho, tem uma escolaridade baixa na educação de jovens e adultos, e que com isso a gente vai conseguindo gradativamente que essas pessoas retomem
uma relação com a sociedade, porque elas acabam ficando uma relação na sociedade muito com baixa estima, enfim. Então, foi um procedimento importante e que a gente deixou esse legado na Secretaria Municipal. Então, eu até trouxe aqui, vou te presentear com uma revista de prestação de contas da época que eu fui secretário, fala um pouco sobre isso, né? Do caos à ordem, caminho para a cidadania, arte e cultura para a população em situação de rua, o resultado dos dados da ação estruturada intersetorial, né? E a foto aqui que nós temos da equipe. Você não tinha uma equipe de abordagem e isso acabou ficando comum. E as pessoas, a gente andava na rua e reconheciam a Secretaria Municipal de Assistência Social também por conta dessa turma na rua, dessas equipes na rua. Agora, existe um caminho longo. Eu sei que já tem os debatedores aqui querendo falar também, e é importante abrir por debate. Acho que tem um caminho longo pela frente. Acho que tem uma questão de realmente de dar isso como prioridade, ser fundamental, e ser persistente. Ser persistente. O tempo inteiro, é todo dia. Não tem aquelas... Qual é o segredo? É o diálogo. O pessoal me perguntava, como que você fazia? Conversando. Não tem intervalo para isso. Não tem intervalo. E ali, muitas vezes ajoelhado, agachado, conversando. E isso eu tenho vários relatos positivos da nossa gestão na época, de pessoas nossas que estavam ali dialogando, conversando e, obviamente, utilizando daquilo que apresentaram na universidade e no seu trabalho. Os psicólogos e ciências sociais que são aptos para fazer justamente esse trabalho de convencimento e de retomada da vida das pessoas. Tá certo. Bom, vai para o intervalo? Não, eu quero para o intervalo, mas não quero voltar com esse assunto. Eu também tenho objetivo tenho uma perguntazinha também, rápido. Objetivo na pergunta e objetividade na resposta. Há quantos anos o PT está à frente dessa secretaria? Nós tivemos... O prefeito Rodrigo Neves foi secretário municipal, foi quando ele começou um projeto muito importante. Na época não tinha nem referência no governo Fernando Henrique sobre essa pauta, né, que era de volta para casa. Que inaugura abordagem sistemática, uma Kombi, isso é por volta de 99, 2000, de volta para casa. E posteriormente a isso, a Heloísa Mesquita esteve na secretaria, fez um belo trabalho, e aí já relacionado a esse processo todo, de construção em Brasília, da Polícia Nacional. E aí nós tivemos a volta do governo do Jorge. E que foi um governo que eu acho quase um consenso. Eu respeito muito o João Alberto Silveira. Acho que ele foi uma pessoa muito importante para a cidade de Niterói. Mas teve um hiato aí na política pública. E isso teve um reflexo muito grande nas ruas. Foi quando aconteceu o episódio do Bumba, e todo esse processo, e aumentou. E vocês estavam na secretaria? Eu estava fora da secretaria, eu votava contra. Eu votava contra, eu era oposição ao governo do Jorge, eu votava contra, eu era da executiva, eu era da executiva municipal do Partido dos Trabalhadores, eu era contrário, e conseguimos tirar o Partido dos Trabalhadores do governo do Jorge, porque naquele momento a gente achava que não era melhor para a nossa cidade. A minha pergunta é rápida. Sim. E aí volta com o meu mandato. Desculpa aí, eu estou atropelando, mas porque nós temos horário. Eu que tenho um compromisso aqui para a gente debater também sobre o Estado de Direito né? E nessas horas de intenso debate, parece que o tempo se apressa em correr ainda mais. Então, a minha pergunta é bem rápida e bem simples. Para a gente entender sempre o modelo de gestão, Bira, eu sempre gosto de trabalhar com números. Então, eu queria primeiro que você respondesse quanto que era destinado em média de recursos, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União era repassado para a sua pasta, para você poder fazer as políticas necessárias. Aliás, é repassado para as pastas... Valor, ou seja, quanto que receberia de valor, ou mês ou anual que você receberia. Além disso, eu gostaria que você desse um enfoque para a gente, por exemplo, de quanto que você destinava para o atendimento ao idoso, de quanto que era destinado ao atendimento ao deficiente físico, aos portadores de deficiências especiais, além de deficiente físico, por exemplo, portadores de talidomida, e aos menores de rua, além da população de rua. Se você pudesse fazer esse mapa de aplicação e rápida, porque infelizmente o tempo é contra, a gente ficaria bem agradecido, porque a ideia aqui nossa é exatamente aclarar isso e aprender um pouco mais até sobre a gestão que foi feita. É bem rápido mesmo. A gente chegou, tinha 8 milhões de orçamento no fundo municipal ano. Eu saí da secretaria deixando 16 milhões de orçamento. Então a gente dobrou, e isso, uma boa parcela desse crescimento foi com o recurso municipal. O prefeito Rodrigo Neves designou, no último período que eu estava lá, 5 milhões a mais para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ano.
A gente tem uma política que é de fundo a fundo, então tem repasse federal e tem repasse estadual. O repasse federal, ele é dividido também em proteção social base e proteção social especial, assim como é a organização do nosso sistema e como a gente vota na lei de diretrizes orçamentárias e depois a lei orçamentária. E dentro desse processo, não vou dizer números assim, exatos, mas pode falar em percentual. Eu acredito que a gente gastou por volta de 40% a 50% do orçamento da Secretaria nessas políticas de maiores vulnerabilidades. Ela gastou anteriormente 20%. Então a gente cresceu, porque ano a ano foi crescendo o orçamento, o investimento, quando a gente fala em prioridade, a gente fala que a gente designou mais recursos. E aonde isso foi visto? Quando a gente ampliou a equipe, quando a gente fez mais parcerias, a gente ampliou os serviços, né? Então a gente foi ampliando o recurso e a partir desses recursos os resultados chegaram. E por isso que a gente hoje pode dizer, depois de 2 anos e 3 meses, que diminuiu a quantidade de gente na rua, pessoas na rua, por conta que a gente botou mais recurso financeiro. E por fim, o recurso ainda é pequeno. A gente precisa investir mais, porque a demanda... Está crescendo a demanda, né? A demanda ela é grande e a gente precisa botar mais recursos. Mas muitas das vezes também, não é como eu falei anteriormente, não é só um problema de recurso. É também de relação de parcerias com a sociedade e com o próprio governo. Tá certo. Então, Marcos, queria fazer alguma observação, porque a gente vai para o final aqui? Não, Nelson. Estava até dando uma olhada aqui no orçamento de Niterói, né, para ter uma ideia de quanto é destinado hoje do orçamento municipal para assistência social. Sim. Porque a gente sabe que a área de assistência é uma área também, como eu falei no início aqui, o governo federal disponibiliza muito recurso para essa área, mas você precisa ter projetos, né? Precisa de fazer, assim, muitas das vezes o dever de casa. Porque, por exemplo, como eu falo a realidade de São Gonçalo, normalmente em São Gonçalo, onde eu tenho lá 30% do meu orçamento é receita própria, o resto são transferências governamentais, aí que tem que haver mais elaboração de projetos para captar recurso tanto do governo federal. Agora, o quanto gestor não faz milagre, né? Com certeza. Eu acho que, né? É complicado, não é isso? Com certeza. Bom, nós estamos indo aqui para a reta do nosso intervalo, não sai daí não, olha só. Nós temos o poder constituído e o povo, né? Diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Na sua opinião, na atual conjuntura política do casuísmo, o poder emana do povo ou dos partidos políticos, né? E nisso aí nós vamos levar isso aí para a situação da dignidade, né, da população, quando sai à rua, quando discute. E será que realmente nós políticos, nós do poder, indistintamente de que seja direita ou esquerda ou centro, que para mim é tudo a mesma coisa, é um pacote só, né? Como é que está a dignidade humana à medida que nós vamos para a rua, né? Não é isso? Será que nós estamos indo para a rua para dizer assim, olha, a dignidade humana está sendo desrespeitada, olha, as pessoas não estão respeitando o seu Estado de Direito? Mas nós vamos aí no nosso intervalo, não é isso? Ô Bira, eu quero te dizer o seguinte, que foi um prazer tê-lo aqui, e nós não trouxemos você para ser sabatinado, nós trouxemos você para esclarecer pontos importantes, e eu agradeço esse esclarecimento seu. E agora nós vamos partir para outros temas aqui. Tá certo? Importante também falar, Nelson, é que a gente construiu dentro do fundo da criança e adolescente o Leão Solidário, Sim. Que também tem a ver com essa história toda que a gente fala de recurso na rua. Então, ao invés de você designar o recurso para a pessoa, designa fundo da criança e adolescente e vai ter dedução no imposto de renda. Então, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que têm um desejo de melhorar a qualidade de vida das crianças, pode também, no seu imposto de renda, fazer uma pequena dedução para investir nas políticas públicas de criança e adolescente. E tem gente aí pagando um bocado de imposto de renda. Bom, João de Deus, nós vamos para o intervalo, olha, não sai daí não, a gente volta e nós vamos voltar com a entrevista com o nosso deputado Serafini, Flávio Serafini. Eu quero saber o que ele acha dos protestos de domingo, né? Eu não convoco para protesto, não. Eu não participo de protesto, não. Eu gosto de registrar. Tá legal? É com você, João. Sua cidade, seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Estamos apresentando
sua cidade e seus valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Voltamos a apresentar sua cidade e seus valores. No comando, Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense. Zé Carlos, vamos tentar aqui um contato aqui com o deputado Serafini. Serafini é do PSOL, não é isso? Isso. Olha só, e nós vamos falar um pouco, né? Nós temos aí o processo democrático, o Estado de Direito, a dignidade humana. Aprendemos que o Estado de Direito é aquele no qual os mandatários políticos, os eleitos, são submissos às leis promulgadas. Diante da truculência que vive a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira Bom, deixa só, olha só. Aqui quem faz ao vivo é assim mesmo, tá certo? Tá certo? Bom, tem que parar. O que acontece? Diante da truculência em que vive a sociedade brasileira, assistindo o executivo, judiciário e legislativo se conflitando quando o assunto é a corrupção ou o privilégio, o crime organizado que ninguém sabe de onde veio, desencadeando processos investigativos, denúncias, o prende e solta, indaga-se da sua opinião. Está sendo preservado o Estado de Direito? Os protestos da rua ou panelaço seria um termômetro social para dizer que a dignidade humana não está sendo respeitada? 116 mandatos de coercitivo aconteceram na Operação Lava Jato, antes de Lula. O protesto é legítimo? Meu amigo vereador, político tem medo de protesto? Temos um protesto marcado aí. Eu não convoco ninguém para protesto, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, nós temos um protesto marcado oficialmente para domingo. Nelson, político normalmente não tem medo de gente, né? Mas por quê? Política se faz com as pessoas, né? Eu acho que assim... Você entendeu minha força de expressão, né? Entendi. Então, assim, hoje, eu particularmente, embora esse momento crítico da política no nosso país, eu digo para todo mundo que eu tenho orgulho de dizer que sou político, né? Porque eu, assim, o que eu falo hoje tem que ser alinhado com o que eu faço, né? Então, eu particularmente não tenho medo de protesto, inclusive participo de protestos e acho que é um direito da sociedade. Eu acho que em função do distanciamento que eu sempre falo aqui da política com as pessoas, do político com as pessoas de bem, que a gente está vivendo essa realidade que assola hoje o nosso país, né? Esse distanciamento que ocorreu ao longo dos anos. Então, na minha opinião, eu não tenho medo de protesto, mas eu creio que alguns políticos tenham medo. Sim. Não sei se já está na linha aí, Zé Carlos. Bom, nós estamos aguardando aí, nós estamos fechando um contato aqui com o deputado Serafini para saber o que ele acha do protesto, né, em si na rua. João, como é que você vê isso aí? O protesto seria um termômetro para que a sociedade quer dizer assim, olha, está tudo errado, nós queremos que os políticos... Quando eu estou falando tudo errado, eu não quero dizer políticos da situação ou da oposição. Eu quero falar dos políticos em geral. Inclusive, a gente até reforça em outra situação ali, como se diz, será que o poder emana do povo ou dos partidos políticos? Já está na linha? Está na linha. Posso falar? Pode falar. Bom dia, deputado Flávio Serafini. Bom dia, Nelson. Tudo bom? Tudo tranquilo? Eu já quero antecipadamente agradecer a oportunidade de falar contigo aqui. Você está falando para as ondas da Rádio Fluminense. E nós colocamos num tema aqui a situação do protesto, né? Será o protesto é legítimo? Será que o povo vai para a rua para dizer no geral, os políticos, não estou citando oposição ou situação, e está sendo desrespeitada a dignidade humana? Seria um termômetro a população na rua? O que você acha disso, deputado?
Olha, Nelson, primeiro que eu acho que todo protesto é legítimo. Sim. Importante, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, que diversas denúncias de corrupção estão vindo à tona, envolvendo uma série de políticos de diferentes esferas. É a Petrobras, são as obras da Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro. Sim. É a Belo Monte, ou seja, a gente não sabe onde é que vai parar. Sim. E acho que isso mostra que a corrupção envolve diferentes partidos e tem a ver com uma lógica como hoje o Estado brasileiro está organizado numa relação com grandes empreiteiras, com grandes grupos econômicos, que a gente não sabe mais onde é o limite do que é público e do que é privado. Sim. Então, acho que a gente tem que protestar sim, porque a gente precisa mudar as nossas instituições políticas. Acho que o cenário está quente, acho que é preciso cabeça fria, reflexão da população, porque, por outro lado, a gente lutou muito no Brasil para conseguir ter liberdade, como, por exemplo, a liberdade de protestar a favor ou contra o governo, a favor ou contra o que quer que seja. Só acho que, em alguns debates, o enredo tem ficado meio atravessado e pessoas têm questionado alguns dos pilares fundamentais da democracia e do Estado de Direito, o que não é bom. Sim. E agora, nesse caso aí, a gente vê, é óbvio que há grande exploração política de um lado e de outro, e até uma disputa de quem roubou menos ou quem roubou mais. E se fala até numa convocação de uma nova constituinte. E você vê clima para isso? Para se votar aí hoje, zerar isso aí e eleger deputados constituintes? Como é que você vê isso aí, deputado? Então, primeiro um rápido olhar sobre esse escândalo todo. Primeiro, assim, o PT tem o seu segundo tesoureiro nacional preso por esquemas de corrupção. Sim. A gente vê a Lava Jato envolvendo mais de 10 deputados do PP, o Partido Progressista, que até semana passada era o partido do Bolsonaro, é o partido do Maluf. A gente vê o PMDB com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara. E a gente vê diversas figuras do PT, como novamente o Zé Dirceu, envolvido nesses esquemas. É evidente que existe ali um grande esquema de corrupção que precisa não só ser desmontado, mas exposto para a população ver como é que funciona isso. E há envolvimento de tucanos também, né? Não podemos deixar de salientar isso. Exatamente, mas tem algumas questões que precisam vir à tona. O nome do Aécio Neves aparece várias vezes na delação premiada, não é à toa. A gente tem que entender o seguinte, no Brasil, até a última eleição, era legalizado esse negócio de financiamento empresarial, que nós do pessoal denunciávamos que era uma porta aberta para a corrupção. A Lava Jato está provando que era, e que PT, PMDB e PP receberam dinheiro sujo de esquema na Lava Jato. Agora eu quero saber por que o dinheiro desses partidos foi sujo e o do PSDB, o do Democratas, que também receberam milhões das mesmas empreiteiras, não seria. A Lava Jato ela tem a obrigação de se desdobrar em mais uma fase e verificar todos os financiamentos que essas empreiteiras que visivelmente atuavam em cartel, corrompendo agentes públicos, fizeram. E aí isso envolve quase todos os partidos do Brasil, à exceção do PSOL, PSTU, um ou outro, que não aceitavam financiamento dessas grandes empresas. Sobre a questão da Constituinte, eu acho que é um debate importante que a gente tem que fazer. Por quê? Porque está visível que as nossas instituições estão apresentando um grau de comprometimento enorme. Mas não adianta uma Constituinte com as regras atuais, com esse Congresso atual, que já está aprovado e que só piora. Eu cito para você um exemplo. Esse Congresso falou, nós vamos melhorar as regras eleitorais. E pioraram. O período de campanha, que era de 90 dias, foi para 45. O que isso significa? Favorecer quem já está no cargo. Favorecer o cara que já tem mandato, que tem mais estrutura e mais dinheiro. É enfraquecer a democracia. Como o pessoal está de saco cheio dos políticos, o pessoal até pensa, até que enfim, diminuiu de 90 para 45. Mas se a gente para pensar com frieza, piorou. O político que não tem mandato, que não tem visibilidade na mídia, não consegue mais se eleger, ou tem muito mais dificuldade.
O que significa que esses mesmos que hoje estão aí se apropriando do Estado em benefício próprio vão ter mais chance para continuar. E mais, tentaram driblar o Supremo Tribunal Federal, que estava considerando o financiamento empresarial de campanhas inconstitucional, e aprovar uma PEC para transformar o financiamento empresarial de campanha em constitucional. Felizmente, essa proposta não prosperou. Não passou, né? E no ano que vem nós vamos ter eleições sem o financiamento empresarial de campanhas, que vai ser um marco importante na democracia brasileira. Tá certo. Ô, deputado, eu quero até aproveitar e te agradecer essa oportunidade de falar contigo, e a gente vai continuar aqui o debate, e eu gostaria de uma próxima oportunidade de estar aqui na nossa mesa para a gente abrir mais esse leque aí com relação aí constituinte e outros projetos aí de nação, tá legal? Sem dúvida, Nelson, obrigado pelo convite, me disponho a estar aí conversando com vocês. Tá legal. Acho que esse não é um debate simples, que não pode ser feito na base do Fla-Flu, como está hoje tomando conta do Brasil, enfraquecendo ainda mais a nossa já frágil democracia. Tá bom, parabéns querido. aí pelo debate, obrigado. Um abraço. Muito obrigado e fica com Deus, um ótimo final de semana para você e sua família. Pra você também. Tchau, tchau. Bom, lembrando que nós acabamos de falar com o deputado Serafini, que é do PSOL, né? E ele acha legítimo qualquer protesto e tal. Bom, mas esperamos que os protestos eles não venham com aquela cara de agressividade, como tem sempre ocorrido aqui, quase culturalmente. Mas, João, você também concorda com o protesto? Esse protesto é legítimo? Nelson, todo protesto é legítimo. A sociedade, quando se manifesta, seja ela de que segmento for, é legítimo o protesto. Eu não sou a favor da violência. Eu não sou a favor da excitação, que agora jararaca, pisaram no rabo da jararaca, agora o pau vai comer, meu exército está na rua, como aquele rapaz do, se não me engano, do MST, né? Falou que o exército do MST está preparado para defender o Lula. Eu sou contra isso, não existe, não cabe mais isso no Brasil. E quanto a, podemos dizer assim, a corrupção, se é de direita, de esquerda, eu acho que a corrupção... Ela é superpartidária, tá? Eu cheguei à conclusão que é superpartidária. A corrupção no Brasil, ela é ambidestra. É ambidestra a corrupção no Brasil. Ela pega os dois lados, se você olhar, todo mundo meteu a mão na cambuca. Eu ia falar até a moeda lá do Quaquá, mas todo mundo meteu a mão na lá é Mumbuca, né? Mumbuca. Pô, né? você também. Todo mundo botou a mão no dinheiro. Não tem ninguém para Miguel Moraes diz que a Constituição é dele. Aí fica essa discussão. Mas eu acho que o país tem que ser passado a limpo. O país precisa muito. Eu já falei isso aqui várias vezes no programa. O Brasil precisa ter uma nova eleição presidencial. A Dilma não tem mais condições de se manter no comando, ela está matando. Está enfraquecida politicamente, você está de dizer isso? Totalmente enfraquecida, e ela está matando os empresários que não querem botar dinheiro, ela está parando o país está ficando parado. Para você ter uma ideia, no segmento de ônibus, o desemprego está tremendo, os empresários estão tirando ônibus da rua, porque não tem mais passageiro para levar. Tá vendo? Se você pegar as linhas de ônibus de Itaboraí, que rodavam ali 28 mil pessoas, não tem mais essas 28 mil para rodar. Aí estão guardando os ônibus e mandando os rodoviários embora. Esse é o caos que está causando. Agora disseram que vão reabrir a Petrobras, a refinaria, mas só para gás. Depois de uma refinaria que começou com 9 bilhões, terminou com 49 bilhões e agora só vai abrir para gás, que vai empregar 2.300 pessoas. Já teve lá mais de 28 mil pessoas. Então, é coisas que inacreditável da mal administração que a Dilma vem fazendo. Ela não sabe nem qual os ministros, se ela pode colocar ou não pode, se tem alguém que oriente ela. Olha, esse cara não pode ser ministro por isso. Ela não sabe distinguir o mosquito da mosquita. Tá vendo? Essas coisas todas está deixando o país virar comédia na Europa. O que fizeram com o presidente eleito de Portugal foi brincadeira. Ela não reconhecer o cara que ganhou legitimamente. E foi um cara que saiu da sociedade. Ele não saiu de partido nenhum, não. Ele saiu do meio da sociedade. Sim. Que se no Brasil tem isso hoje, nenhum dos políticos ganhou eleição. Os que estão dentro de partido. Se hoje tem eleição independente, candidato independente, sem precisar ter partido, esses iam ter a maioria dos votos da cidade, do estado e do país. Bira,
O protesto. Nós sabemos, eu cresci vendo o PT fazendo protesto, né? Eu também. Fiz muito, inclusive. Não, você nasceu já dentro dos protestos, né? Porque você é um jovem, né? E eu acompanhei muito. E eu tive a oportunidade de discutir muito. A construção desse programa foi com um petista do meu lado criticando os tucanos. E eu não era tucano. E hoje eu sou tucano porque discuto a situação do PT. Eu não mudo de linha. A minha discussão é essa, não interessa. Eu acho que doeu no bolso. A população está aflita, ansiosa. Eu estou acompanhando esse problema, humildemente, dentro da minha força. E dando espaço para que todos falem. Agora, o protesto, nós sabemos que jamais alguém vai ver numa publicação minha eu dizendo assim, fora Fernando Henrique, fora Lula, ou fora PT, ou fora PSDB. Eu acho que isso faz parte da minha índole, que eu respeito muito as urnas. Mas hoje nós vimos uma situação que realmente, como o João pintou aí, realmente pode até ter floreado mais um pouco a colocação dele, mas eu hoje vejo realmente como eleitor uma situação muito peculiar. Eu me lembro dos anos de 64, quando não existia mais liderança, né? E hoje nós não temos liderança e nem temos forças armadas. Porque se implantou nesse país uma guerra contra a farda. Se implantou nesse país uma guerra contra os latifundiários, né? Eu acompanho sempre isso. E vejo com muita dificuldade quando não se administra isso para eficiência política e administrativa e de gestão. E aí, como é que você vê os protestos? O protesto hoje, ele realmente é legítimo contra o governo ou é contra essa organização, desculpa, mas criminosa que hoje a gente vê suprapartidária? Todo mundo levando vantagem e se escondendo. Tem alguns elementos importantes para o debate. Primeiro é dizer que é fundamental que o Estado Democrático de Direito seja realmente exercido, reconhecido, e a democracia e os protestos fazem parte disso. É direito de cada cidadão dar sua opinião, se colocar, se posicionar. Eu mesmo fiz parte daquele movimento todo, do Fora Collor, fui do movimento estudantil, fui do movimento comunitário na cidade de Niterói. Sou hoje vice-presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro, me organizo em partido político, então isso tudo para mim é motivo de muito orgulho e que a gente precisa realmente lutar para preservar esse direito do cidadão de estar se manifestando. Então acho que isso é importante. E outro é também você poder discordar, você poder se posicionar, porque cada um vai ter a sua opinião sobre o nosso Estado. E é importante, e os partidos políticos que direcionaram esse Estado brasileiro. Então é importante dividir em duas partes. A primeira é a questão da corrupção. Eu sou totalmente contra. Minha vida é uma vida íntegra, limpa, correta. Meus bens são declarados no imposto de renda, que são muito poucos. E tenho a clareza absoluta que a gente precisa realmente passar limpo aqueles que, porventura, se utilizaram do recurso público, né? Isso é uma coisa. A outra são as políticas públicas que cada governo exerceram dentro dos seus mandatos. Eu acho que esse discurso, esse debate está muito misturado. E para piorar isso, ainda tem uma questão do judiciário. E que me preocupa. E acho que não tem que me preocupar só a mim, não. Acho que tem que preocupar o Brasil. Porque o judiciário, ele por muitas vezes se meteu em coisas que não deveria se meter, seja no Congresso Nacional e seja também... E hoje como nunca, tá? Como nunca. Então, isso passei 35 anos dentro do judiciário e hoje estranho algumas decisões até aqui de primeiro grau. Então, quando a gente fala, por exemplo, da condução coercitiva, ela realmente está lá. Ela é legal. Mas a forma que ela está sendo utilizada, e foi chamada a atenção por conta do presidente Lula, porque o presidente Lula, gente, a gente precisa reconhecer que ele não é ele somente. Ele representa uma quantidade de sonhos e desejos. E por isso que com ele sempre vai ter um pouco mais de visibilidade, vai ter um pouco mais... tudo fora? Então, quando o presidente Lula tem a condução coercitiva, vem à tona uma série de procedimentos, que são procedimentos no Brasil, que não é só o Lula da Silva, são os Silvas do Brasil ao longo da sua história, que primeiro prende e depois investiga. Então a gente precisa realmente fazer um debate sério sobre isso.
E para além... Não foi preso. Né? Não foi preso. Estou falando da condução coercitiva. Né? Então você chama pessoas que não se negaram a fazer nenhum tipo de depoimento e isso gerou um debate. Ponto. E voltando um pouco mais atrás em relação ao Tucano, ao PT, ao PFL, ao próprio PSOL, eu tenho um debate na Câmara de Vereadores. Ninguém fala da Janira. A Janira teve problema sério no sindicato dela. Flávio Serafini poderia falar um pouco da Janira, falar do Daciolo. Ninguém fala do Daciolo. Ninguém fala do senador que saiu do PSOL. Então, assim, é muito fácil. Você fala qual senador? É o Randolfo, né? Randolfo foi pra onde? Ele saiu, foi pra Rede. Ah, sim, foi junto com o Moló. Então, pessoas não falam sobre isso. E tem uma questão que é muito grave também, é a maneira pela qual as eleições são feitas no Brasil. Isso também tem uma questão ali estrutural que infelizmente gerou uma corrupção aqui no Brasil. Então, esses elementos são muito importantes porque a gente está observando que aquele mesmo funcionário fantasma está lá, do Serra, está na manifestação. Aquele que roubou a merenda de São Paulo está lá na manifestação. O Serra, que está lá no Transalão, está na manifestação. Então, a manifestação, o Beto Richa, que tem uma série de problemas dentro do governo do Paraná, está na manifestação. O Alckmin, enfim. O Aécio Neves nem se fala, né? A questão do Parrela, do aeroporto de Cláudio. Então, eu quero dizer o seguinte, vamos dividir também. A população que está ali porque acredita que o Brasil, e é legítimo, eu quero dizer isso, que votou diferente, que não acredita que é a Dilma, que poderia ser outra pessoa, daqueles também que se aproveitam desse momento de fragilidade de um partido político para dizer que é a pessoa mais íntegra, séria e honesta do Brasil. E a gente sabe que não é. E a população também realmente cansada. E quando o João Gustavo fala se a eleição no Brasil fosse hoje sem partidos políticos, talvez realmente surgisse da sociedade pessoas com um discurso, às vezes, até meio atravessado. Falei isso com o Sérgio Cabral, quase apanhei dentro da Assembleia, tá? E um discurso atrasado e, às vezes, até reacionário, que poderia ter uma ascensão hoje. Nós vivemos outra ditadura no Brasil também, e aí tem a ver com o governo da Dilma, que é a ditadura do Congresso Nacional. A gente hoje teve uma eleição presidencial que um partido político venceu a eleição, a Dilma venceu, e aí todo mundo fala que a Dilma é muito ruim, a Dilma não consegue nem falar, não se diferencia o mosquito da mosquita, mas essa mulher que foi pro debate com todas as dificuldades, ganhou do Aécio, para ver que o Aécio é muito ruim mesmo, porque perdeu no estado que ele governou, lá em Minas Gerais, e perdeu no estado que ele vive, que é aqui no Rio de Janeiro. Tá, então, se a Dilma não é boa, imagina os outros, né? Porque se as pessoas falam que ela é tão ruim assim, e ela não é ruim hoje, ela é ruim porque ela já foi presidente 4 anos, né? Então, é importante dizer o seguinte, ela venceu a eleição, o povo brasileiro, de uma maneira soberana, uma eleição difícil, delicada, mas fez um Congresso Nacional que não estava em sua plenitude, dando consistência para ela. E a gente sabe quais são os interesses que estão no Congresso Nacional também. Então eu chamo também ao povo brasileiro e aqueles que estão nos ouvindo, uma reflexão do que está acontecendo. Porque quando, o Nelson, vai uma mensagem econômica, né, para melhorar a economia, às vezes a gente nem concorda, mas o povo não vota, tranca a pauta. Então tem uma política no Congresso Nacional hoje que o povo está se lixando para o povo. É quanto pior, melhor. Se não tiver bom para mim, e chegaram numa oportunidade, pegaram a oportunidade, tentaram o impeachment da presidente Dilma sem sustentação do impeachment, impopularidade, nunca tirou o presidente do Brasil e nem de nenhum país. Nós não estamos no parlamentarismo. O parlamentarismo, sim, tem um sistema de você aprovar ou não um governo e aí você derruba o primeiro-ministro. Aqui no Brasil a regra do jogo não é essa, e aí a gente tem aí um desafio muito grande de fazer um discurso da aparência e da essência. Queremos passar sim a limpo todos os problemas do Brasil, mas todos. E que eu tenho 2 filhos. Eu quero que meus 2 filhos tenham um Brasil muito melhor do que eu encontrei. E eu trabalho para isso e o nosso mandato está a favor disso. E, no mais, a gente precisa realmente ver quem quer se aproveitar desse momento para que diga que o meu partido é melhor que o outro, sendo que o brasileiro é soberano. Que seja realmente. E que tem história e tem memória, né? E a gente sabe da memória e sabe quem realmente tem coisas erradas e estão devendo a justiça. E aí, para concluir essa primeira fala sobre o tema, a nossa mídia também, que muitas vezes dá um destaque
para um tema e um partido diferenciado do destaque que dá, então, para outros partidos. Então, Você me desculpe, mas talvez você esteja citando a TV Globo, né? Isso. Agora, eu quero só ressaltar aqui, fazer legítima a situação, que a TV Globo e o PT derrubou Collor. Então, isso aí a gente tem que fazer uma avaliação. Você devia ser muito jovem nesse... E pelo Maelba. A TV Globo, né, que hoje é taxada, e eu também não gosto de certa exposição da TV Globo, justamente porque na época ela interviu e derrubou Collor. Quem derrubou a Collor foi justamente a TV Globo e a esquerda, que se representada pelo PT. Eu estou só lembrando aqui, eu não quero questionar você, mas eu estou lembrando que isso tem que ser... Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão, e nossa democracia ainda é muito imatura e tem que avançar. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 7 anos, de 3. Às vezes o mais velho fala assim, mas o menorzinho fez. Não é porque o menorzinho fez que ele pode fazer também. Então, esse debate ele é importante. E nós vamos continuar nem na época do Collor e nem na época do Lula e da Dilma. Nenhum. A democracia brasileira tem que ter mídias. Gerida pelo povo e não pela mídia. E a democracia tem que ser realmente expressada nos meios de comunicação. Então não é porque teve o problema do Collor e o PT e a Rede Globo, não, ele traiu aqueles que o elegeram. Não foi nem a Rede Globo nem o PT, não. O Collor traiu e rompeu com aquilo que ele fez com que o caçador de Marajá virou presidente do Brasil. E aí naquele momento teve uma força, né, realmente de mídia que derrubou. Então, para a gente democratizar a mídia, precisa dar espaço para todos e evidenciar tanto o problema do Aécio, que pela 4ª ou 5ª vez foi citado na questão da Lava Jato, e também a todos aqueles que porventura são de um partido que não seja o Partido dos Trabalhadores. Bom, nós vamos prosseguir aqui. Eu quero fazer uma colocação aqui. Gustavo, nós temos aqui o poder constituído e o povo. Diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal: todo poder emana do povo, que os exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Na sua opinião, na atual conjuntura política, né, do casuísmo, o poder emana do povo ou dos partidos políticos? Olha, como diria a novela Desembargadora, que vai tomar posse segunda-feira... Deixa eu só ouvir aqui um ouvinte aqui. Só um minutinho. Vamos lá, o João de Deus. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia a todos os debatedores da mesa. Aqui é o Vovozinho do blog. Não está passando? Então só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, Gilberto, Vovozinho. Vamos lá. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia a todos os debatedores da mesa. Aqui é o Vovozinho do blog. Ô Nelson, eu entendo o seguinte: a prática da democracia e as normas estabelecidas na nossa Constituição, elas rezam que, sim, o poder emana do povo. E de que forma? Nós elegemos os nossos representantes e, uma vez lá, eles exercem a nossa vontade, o nosso poder, os nossos desejos. Nós os colocamos lá para fazerem cumprir o que nós determinamos. Então, nesse sentido, sim, o poder emana do povo, mas esse poder é representado pelos políticos que nós elegemos. Infelizmente, quando eles lá chegam, eles passam a cuidar dos seus interesses pessoais e nos esquecem. Então, esse é o grande problema que nós precisamos resolver. O poder emana do povo até o momento que nós votamos. Depois que eles assumem, nós não temos mais poder sobre eles. Bom, essa é a minha opinião. Um ótimo programa, um ótimo final de semana a todos vocês aí. Obrigado, Agriberto. Mas aí, você ouviu dentro da minha pergunta e agora a colocação de Agriberto. Então, como eu estava falando, e aí eu cito a colação, a arguição da nova desembargadora que tomará posse na segunda-feira, quando inquirida sobre um preceito constitucional, falou que uma vez encartado na Constituição era o quanto bastava. E vou além. A Constituição nossa consagra um princípio
que é tradicional a figura do Estado, porque não existe Estado sem povo. O povo outorga poder de representação aos políticos no modelo atual. Ou seja, aí eu trago o exemplo para os nossos ouvintes. Você, quando está com um problema, você precisa judicializá-lo, o que você faz? Você outorga uma procuração para o seu advogado fazer o quê? A sua representação jurídica, porque ele é que está habilitado para tanto. Só que se no curso dessa execução de mandato, esse advogado por um momento se revele talvez não apto ao exercício, que instrumento esse cliente tem em relação a esse advogado? A revogação desse mandato. Porque ele não verifica mais naquele profissional, seja a confiança, seja a competência, seja aquele vínculo que unia por ideologia, de convicção, ele não se sente mais representado, então o que esse cliente faz? Ele revoga esse mandato. A figura da representação política é exatamente a mesma coisa, meus queridos ouvintes. Quando você outorga poder a um representante do povo, é para que ele exerça de acordo com aquilo que ele se comprometeu. Então, a figura da representação política expressa na nossa Constituição, em seu parágrafo 1º, do artigo 1º da Constituição, o que reforça a importância dessa mensagem e dessa ideia, porque é na Constituição da República Federativa do Brasil que estão expressos todos os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, do cidadão brasileiro. Então, é para que seja claro, que seja objetivo e que seja de conhecimento de todos, que o poder, sim, Senhor, emana do povo. O povo é o patrão aqui. O povo é o patrão. A Constituição esclarece ainda mais. Fala que o povo exerce através de seus de representantes eleitos. E também exerce diretamente nos termos desta Constituição. E que termos são esses? Artigo 5º da Constituição expressa o quê? Direito de livre pensamento, direito de livre manifestação pacífica, sem emprego de armas e sem que seja preterida por outra, como estava sendo anunciado aí, que grupelhos queriam se aproveitar disso e fazer repressão com uso de armas a uma manifestação legítima do povo. Não é uma manifestação de partido A, de partido B. Verificamos em várias manifestações placas e cartazes dizendo que isso aqui não era do PT, isso aqui não é do PSDB, do PP, nem da PQP. Porque o povo hoje não se sente representado por partido nenhum. E por que não se sente representado? Porque não verifica em nenhum dos partidos ideologia, como diria Cazuza. O povo precisa de ideologia, o povo precisa de liderança real, o povo está cansado da corrupção institucionalizada nesse país. É isso que está acontecendo. A manifestação da rua não é de partido A contra partido B, não é de inconformismo eleitoral, não. A eleição que está sendo anunciada, que está sendo aguardada para este domingo, que Deus queira ensolarado, mas não tanto, para não queimar as pessoas que lá estarão e que também não se chova, para não frustrar aqueles que querem ali se expor suas ideias, expor seus inconformismos, expor a vontade e anseio por efetivos dias melhores e descompromissados com partidos. É isso que estamos verificando. A irresignação que foi até impronunciável pela presidente. O povo está inconformado, ele já não aguenta mais acompanhar no seu noticiário diário, seja de que mídia for, notícias à torta e direito de casos de corrupção em níveis inimagináveis. E agora, recentemente, essa semana, inclusive, com a notícia de inclusive que o crucifixo que adornava o gabinete da presidência da República tinha sumido. Ou seja, que grau chegou esse país? O povo brasileiro se sente envergonhado. É isso que está acontecendo. Ele quer sim alguém que o represente, ele quer sim, mas infelizmente ainda não se verifica quem será o herói que vai salvar essa pátria. As pessoas estão indo às ruas domingo exatamente para conclamar isso. Que alguém se eleja, que alguém se proclame, alguém se verifique como liderança para conduzir esse país para dias melhores. E quem será esse salvador? Essa que é a grande pergunta. Essa que é a grande questão. Sempre. Essa que é a grande questão. Cadê a liderança? É por isso que é preciso que a sociedade civil se organize, a sociedade civil se esclareça e cobre daqueles que estão lá postos no presente momento.
As lideranças estão postas. Com relação ao inconformismo com o governo atual, o inconformismo é porque esse governo se congelou para se defender, ao invés de governar. Quem não deve, meus amigos, não teme. E não se entra aqui em discussão política, que seguisse com a pauta, que seguisse com a agenda de crescimento. É isso que o povo aguarda. O povo não está questionando a liderança posta por termos eleitorais, não. A Justiça Eleitoral sacramentou esse processo eleitoral, então que se siga, mas então que se siga com o governo. E não se verifica governo hoje. Verifica esse desgoverno, verifica essas contas públicas aumentando, o rombo se evidenciando, a tributação crescendo e o pato sendo depenado. Desculpa os ouvintes se eu me acalorei um pouco mais, mas é porque eu também me filio a essa corrente de indignação. Então você acha que a saída das pessoas na rua é gritando por dignidade? É gritando por justiça, é gritando por chega de corrupção, é gritando por reclamação desde as mais básicas, desde políticas públicas municipais que não são atendidas, desde essa indústria da política que aposta nesse país. Qual a ideologia que se adota? As pessoas não se identificam com nada do que está sendo posto. Quais são as causas que são postas para serem enfrentadas? Mas o grande problema hoje que nós temos, até citado aqui pelo próprio Bira, é que ele citou, por exemplo, o PSDB, nós temos caras dessas pessoas lá que hoje também estão sendo questionadas, mas também nós temos do outro lado também, o dia que o PT fizer, tem outras caras também que a população não aceita. Olha só o impasse. Eu me debato muito em cima do impasse. Aí quando você joga para lá e joga para cá, ou não fecha a prova dos 9, né? Aí o que acontece? Eu tiro de um e levo para quem? Só o efeito psicológico reage... Nelson, reforma política. Mas quem podia fazer isso chamava-se Lula da Silva. Ele caminhou na contramão. É o homem que vendia cocô de cachorro com goiabada cascão, justamente no momento que o povo respaldava e a oposição, desculpa o termo, cagava de medo. Desculpa o termo, ouvinte, mas é isso. Então, Luiz Inácio Lula da Silva era o único homem capaz de ter feito isso. Colocado na cadeia os corruptos, que era do PSDB, que eu participei na faculdade, onde se falar de outro lado era ladrão. Se falar contra a justiça social, enriquecimento do latifundiário, era ladrão. Isso era bíblico dentro da cartilha do PT. Então eu digo o seguinte, o Lula chegou no governo capaz de fazer tudo isso. E não o fez. E hoje está sendo questionado. Então eu te pergunto, quem é que vai fazer? Nelson. Eu? Você? Retornando à sua pergunta, respondendo pontualmente. Exatamente isso que as pessoas verificavam no Lula, o salvador dessa pátria, aquele que proclamou a corrupção, o combate incansável à corrupção. E o que ele acaba no final revelando? Não, mas eu estou dizendo na contramão de direção, não estou o chamando de corrupto, mas eu estou dizendo que ele caminhou para um grande... se envolveu com, como se diz a notícia. Eu não digo nem isso. Eu não preciso nem, Nelson, essa é a notícia. Não se precisa nem chegar a tanto em afirmação. Mas... É somente dizer o seguinte, ele prometeu um sentido às coisas. Ele prometeu liderança e condução para um sentido. Em qual sentido ele foi, Nelson? Foi ao sentido que ele se comprometeu aí? Ele foi em sentido exatamente oposto. Então agora é hora de conclamar realmente a quem pertence o poder, que é o povo. O PSOL tem declaração do PSOL, do Babá, que é um deputado que eu respeitei muito, e respeito, né? Eu respeito todos, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, é justamente isso, quando houve a cisão do PT e PSOL, foi justamente nesse momento. Neste momento. Nelson, eu acho que hoje o que vai acontecer é o seguinte, vou traduzir para você. Vai ser a oposição do povo. É o que vai acontecer. Não importa. O povo agora vai pressionar. O povo não quer ver partido político na rua. Então não vamos fazer a reforma eleitoral. Vamos fazer então o que foi exatamente o que o João Vicente sugeriu. Que se permita então... João Gustavo, perdão. João Vicente? João Vicente é um outro colega advogado. É Vicentino, eu misturei já. João Gustavo exatamente colocou aqui do que aconteceu na eleição do governo de Portugal. Então que se permita então que alguém do povo se candidate. Bom... posso ouvir aqui umas pessoas aqui falando sobre do poder que emana do povo? Vamos ver se agora sai por ali, vamos ver lá. Eliana Marra. Bom dia, meu caro amigo. Infelizmente, o poder emana dos partidos políticos, todos juntos e misturados nessa grande corrupção e nesse caos
Voz de eleitor. estamos vivendo. Voz de eleitor. Eles não estão nem aí para o povo. Eu não quero crucificar partido político. Eu estou levando o tema e quero ver. Vamos ver aqui o Pérez. Pérez, o que diz? O poder emana do povo, meu amigo Nelson. Do povo. Olha só, diz que emana do povo. Agora eu não sei. Adir Martins, secretário do governo Charles, médico. Bom dia, Nelson. Aqui é Adir Martins. Respondendo a sua pergunta, o poder é claro que emana do povo. Só que a grande maioria do nosso povo não sabe disso. Então, existem os votos de cabresto, ainda existem os votos comprados. Se o povo soubesse que em quem eles votassem pessoas idôneas, com certeza os nossos políticos seriam melhores. Então, meu amigo, o povo bem esclarecido, ou mesmo que não seja bem esclarecido, mas se tivesse o discernimento de escolher pessoas idôneas, os nossos políticos seriam bem melhores. Acho que é muito simples. Bom, vamos aqui, tem mais duas aqui. Eu tenho mais uma aqui do Dark. Deixa eu localizar aqui, minha gente. Dark Freitas, vamos ver o que o Dark está dizendo aqui. Dark Freitas, delegado do PT, não é isso? Do PT em São Gonçalo. Vamos ver o que ele diz aqui. Com certeza, dos políticos, dos partidos, e para os políticos e para os partidos. O povo é só um detalhe, às vezes até insignificante. Viu? Olha só, é um político, delegado de partido, dizendo isso. O povo é apenas um detalhe, não é isso? Agora vamos lá, eu acho que eu tenho mais uma aqui para encerrar aqui. Celso Arduino, vamos ver o que disse aqui o nosso ouvinte, Celso Arduino. Esses são nossos ouvintes que estão sempre aí ligadinho conosco, não é isso? E vamos ver o que diz aqui o Celso Arduino. O poder emana do povo e não dos partidos políticos. O povo tem que ir para as ruas e fazer valer seus direitos democraticamente. Exigir a saída desses políticos petistas que sugaram a riqueza do país e querem nos escravizar. Tenho dito. Bom, palavra do povo, tá? Isso aqui são pessoas, não são... nós temos declaração aqui, mas, João, até como disse aqui, a própria Constituição, esse artigo aqui, que não é o de 67, não é isso? Houve um enxerto, né? Emana do povo, que será exercido por quem? E você falou do advogado que pega o mandato, mas você pode revogar. E o eleitor revoga quem? Se os políticos não estão fazendo o que eles querem. Eu não estou aqui, olha, sinceramente, eu quero, com a pureza da alma, eu não estou aqui querendo crucificar o PT ou o PMDB. Eu estou querendo dizer aqui que existe um conjunto, o povo combatendo esse conjunto de pessoas que se propuseram a defender, a falar em seu nome, João, em meu nome. Nelson, é do povo que vai revogar esse governo aí. Mas como? Não tem esse princípio da Constituição. Como foi feito com esse trauma no Fora Collor, a ABI, através do Barbosa Lima Sobrinho, tomou a frente. A UNE, através do Lindenberg, que hoje defende esse governo, tomou a frente. Não, defende o governo não, ele é governo. Me desculpa, mas ele é governo. Aí é diferente. Defender o governo é outra coisa. Foi taxativa em derrubar o Collor através do poder do povo. Agora, só que tu vê, o Collor caiu pela uma elba, foi inocentado em todos os processos, é amigo íntimo agora do Lula, como o Maluf, como o Sarney. Tu viu o que o Sarney falou ontem? Que ele não ia à reunião lá com o Lula, porque esse governo já tinha acabado. Na hora, o grande detalhe do PMDB... eu nunca vi carrapato ficar em vaca morta. Nunca vi. É isso que eu ia sinceramente. Falar. Eu tirei leite, via lá as vaquinhas, quando ficava doente, enquanto ela estava em pé, estava empinhado de carrapato. O dia que ela deitava para morrer, morreu, acabou, fechou, não tem fôlego. Vocês viam só os carrapatinhos saindo, procurando outro boi. Só para complementar... Se é isso que você quer dizer, desculpe se eu ilustrei mal. Para mim, o PMDB é aquela frase que eu digo sempre. PMDB está contigo até a beira da cova. Desceu o caixão, ele pula. Vamos rodar.
Nelson, Eu tenho que dar 2 minutinhos só para cada 1 minuto, 1 minuto e meio. Vamos lá. O que acontece? Como acho que o Gustavo definiu bem aqui, já falei aqui outras vezes nessa mesa que os poderes, eles são autônomos e independentes, ou melhor, deveriam ser. Aonde? Quando? Deveriam ser. Onde? Quando? Como o bom e velho Montesquieu Judiciário mandando o prefeito fazer rua, construir rua. Nelson, aonde está esse... Nelson, olha só. Me desculpe. Como a gente coloca aí, eu já falei isso aqui outras vezes, o judiciário só entra quando o poder executivo e o poder legislativo não cumprem o seu papel. Porque o objetivo do judiciário é garantir, é cumprir o que determina a lei maior do Brasil. É o objetivo isso. O judiciário não toma nenhuma ação se não for com base legal. Tem que ser provocado. Tem que ser sempre provocado. Mas ultimamente ele não anda provocando. Hoje, Nelson, é porque é o que a gente coloca. O judiciário, a principal função dele é garantir isso, é garantir que seja cumprida a Constituição. E hoje eu sempre falo, o poder executivo e o poder legislativo emana do povo. O poder judiciário não, ele emana de concurso público. Emana da capacitação, emana da formação. Então, para justamente ter essa independência. Porque eu imagino se o judiciário... Você vê hoje o que acontece quando a política entra no judiciário. Né? Você já vê a politização do judiciário, como aconteceu aí. Né? O que o Gustavo está colocando aqui, embora tenha lá o conhecimento técnico, essa semana nós ganhamos uma desembargadora por forças políticas. Igual a gente tem ganho aí ministros do STF, do STJ, desembargadores, pela questão da política. Eles estão querendo acabar, eu digo que assim, com a independência dos poderes. Porque o que a gente vê, gente, eu falo como político, eu gosto na verdade, nua e crua. Dificilmente você vai ver algum dos que passaram. Hoje a coisa caiu em cima do PT. Isso não dá voto não, tá, caiu em cima, eu sei, caiu em cima do PT. Não dá voto eu não, sei, tá? Caiu em cima do PT hoje a questão da corrupção. Mas hoje dificilmente isso não vem ocorrendo já há bastante tempo. Agora eu fico pensando, por que só o PT? É claro que não é só o PT. Hoje, estou fazendo médio que tu aqui na frente do Bira, não. Essa é a pergunta que eu sei. É óbvio por que só o PT? Essa não é uma patente única e exclusiva do PT. Né, isso já vem há décadas, se bobear há séculos na política. Bom, eu diria assim, estava para ser patenteada e acabou sendo patenteada agora, né? Podia ser assim. Eu acho que hoje... Ela sempre existiu. Eu acho que hoje... Como Gustavo, a maneira de se revogar hoje o mandato é através do voto. E eu chamo a atenção sempre... De 4 em 4 anos. Chamo a atenção sempre da população, Nelson, porque é um grupo muito pequeno ainda que discute a política do nosso país. As pessoas tratam o que é público como não sendo nosso, correto? Eu sou político, eu ando na rua atrás de voto, e o que a gente escuta diante do cenário que está aí estabelecido é que as pessoas não querem saber de política, e isso é um equívoco, é um erro. As pessoas agora têm que saber mais de política, e eu vou mais adiante, é uma reflexão que tem que se fazer. Hoje, a culpa é de todos nós. Não tem como aqui encontrar um culpado, porque eu que estou lá na ponta, mas muitas das vezes pedindo. Não é o seu caso. Eu acho que. Ô Nelson, como você falou, o poder emana do povo. Nenhum político ascende ao poder sem o voto. Nenhum político. Então o problema é de todo mundo hoje. Será que eu votei no prefeito de São Gonçalo para ver aquele monte de lixo na rua? Então pronto. Então, mas é o que eu te digo. Hoje você tem o direito de revogar. Hoje você tem o direito de revogar. Você tem o direito de revogar agora, no final do ano, no fim de outubro. Peraí, leva mal, você tem o direito de revogar. Mas só no final do ano. Só que hoje, ô Nelson, Mas eu tô falando de hoje. A mosquita tá me mordendo lá, vereador. É o que eu te digo. Você escolheu mal o seu advogado. Mas não posso precisa revogar. Você tinha que ter escolhido um advogado melhor. Hoje, para concluir... Para concluir, eu falo que assim, tem que ser feita uma reflexão de todos. Todo mundo fala, eu votei lá para ele atender os meus interesses. Mas eu que sou político, estou lá na ponta, muitas das vezes eu escuto individualmente, não é na grande maioria, que é assim, ô vereador, você vai me dar o que para eu votar em você? Vereador, você vai me dar o que para eu votar em você? Esse é o reflexo, não é da grande maioria, mas esse é o reflexo que eu tenho lá na ponta, correto? E aí... O que o povo, que agora que se estourou a crise,
correto? A população reclama de ter pessoas dignas e decentes e corretas. Mas votou com base em pesquisa eleitoral. Mas votou com base em pesquisa eleitoral, votou pelo benefício individual que ele recebeu ali, não pensando de maneira coletiva. Tá certo. Correto? Então é uma reflexão, porque esse problema é de todos. E eu costumo dizer, quanto mais tempo a gente demorar para assumir essa responsabilidade, mais tempo a gente vai levar para resolver o problema que passa no nosso país. Tá certo. Eu tô aqui com um recado de Alípio, que é o aniversariante que está na Alemanha. Ele está dizendo: oi, Nelson, estou na escuta, Marcos Alípio. Esse moço que fala agora disse que o presidente foi preso. Falso. Primeiro prende, depois investiga. É falso também. Marcos Alípio, Frankfurt. Bom, vamos ver aqui o que o Pascoal falou sobre a nossa enquete. Vamos ver aqui. Nelson, bom dia, Pascoal de Itaipu. Poder tem que ser do povo, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, o poder é dos políticos. O povo é muito omisso. O povo satisfaz com pouco. Uma pena. Grande abraço, Nelson. Bom, vamos ver aqui, Eliano Enzo, eu não sei aqui se saiu alguma coisa aqui, tá muito curtinho aqui, eu não sei, né? Vamos ver. Nelson, pra mim, todo poder emana do povo. Presidente da OAB de São Gonçalo. Abraço, Enzo. Analice, vamos ver o que a Analice disse. Com certeza dos políticos, dos partidos, e para os políticos e para os partidos. O povo é só um detalhe, às vezes até insignificante. E aí? A significância vai ser comprovada amanhã. Possivelmente vamos verificar quão insignificante é o povo brasileiro. Pode ser um tiro no pé. Vereador. Povo, nós estamos indo... Só para você falar, emana do povo ou dos partidos políticos? Porque emana hoje... do povo, mas a gente tem a representação como elemento do povo. Então acho que a gente precisa repensar um pouco a forma que a gente realmente conduz o Brasil, as políticas sociais, políticas educacionais, para que a gente possa votar melhor e fazer a reforma política de verdade. Mas eu não posso... Ele me cobrou ali para revogar mandato. Não vai revogar mandato. Se fosse revogar tem que fazer mudando a Constituição. A gente está falando aqui em leis. A lei diz claramente a forma que é o regramento político e jurídico do Brasil. Vota em você. Você deixa o lixo na minha porta criando mosquita e me mordendo. O que eu vou fazer? Pegando a zica? Eu vou fazer o quê? Vou revogar o mandato dele daqui 4 anos. Vamos admitir que seja no início do ano. Como é que fica? Vai ter que fazer a mobilização social, vai ter que organizar a associação de moradores, aí vem o discurso contra o impeachment, doutor. E aí vem o discurso contra o impeachment. E aí vai fazer todo o movimento para que aquela demanda seja realmente contemplada. Não necessariamente tirar o prefeito, ou o governador, ou o presidente do Brasil. Tem demandas pontuais que muitas das vezes, como você está falando, do lixo, que precisa ser resolvido. Você tem o lixo, a força de expressão, que é exatamente. Verdade, né? É verdade. João Gustavo, vamos embora? Vamos embora. Acabou rápido, né? Rápido. O programa, quando é bom, acaba rápido. Eu gosto quando você vem de rosinha, melhor do que vir de garotinho. Isso. E desejar a todos um bom final de semana. Vou voltar a falar. O povo tem que ir para a rua. E espero que não só o povo, mas eu também convidar o Bira Marques, convidar todo o PT para ir para a rua também, apoiar essa mudança do Brasil, essa mudança que tem que ser feita. Está na hora de sair. E conto com vocês todos. Beto aqui das Chaves, meu abraço à minha família e estamos juntos aí. Vereador, obrigado. Obrigado, Nelson. Vereador que tá de camisa preta, hein? Assessoria te apertou tô hoje. De luto, Nelson. Queria agradecer a você e os nossos ouvintes, foi um prazer aqui. Também parabenizar aí o Bira, o Gustavo, o João, você e toda a equipe aí por mais esse belíssimo programa. Um bom final de semana a todos. Meu amigo Gustavo, aquele abraço. Nelson, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, passar as informações aos nossos ouvintes aqui, poder participar desse debate que é sempre construtivo, sempre saio daqui consciente de que aprendi um pouco mais com as pessoas que estão aqui presentes e consignar o que já foi dito aqui em especial. A consciência, o Bira falou isso também, muito bem, a necessidade de maturidade política do povo brasileiro, isso é fundamental. Pare de se lastimar das coisas que estão acontecendo, seja proativo, comece a brigar ao invés de reclamar. Roubou o seu proativo, hein? Plagiou, hein? É o que eu falo. Na verdade, eu uso desde 2015. Tem uma concomitância. É um alinhamento da mesa. Vamos apurar isso aqui. Não, Nelson, é um alinhamento de que eu acho que de quem tem que pensar num Brasil melhor e para construir. É óbvio que eu tô brincando com você, né? Pô, vocês são... Não vou criar uma intriga aqui entre vocês dois. Bira,
Quero dizer, muito obrigado. A nossa equipe se sente valorizada, né? Que aqui nós temos uma equipe, né? E sempre que puder, nos privilegia aí vindo aqui para dar esses informes. Eu acho que é importante, né? Importante que você hoje está dentro de uma ferida e você sabe aonde ela está doendo e pode falar. E aqui o nosso microfone, meu amigo, aqui não tem cor de partido. Aqui nós temos questão a ser levantada e discutida. Eu acho que aqui nós não podemos, como se diz, contornar a situação, mas podemos dar reflexão a quem está lá no morro, que está aqui embaixo, que está nos ouvindo. Nelson, te agradecer muito, sempre muito carinhoso. Eu realmente desmarquei uma outra agenda para vir aqui, porque eu estava te devendo. Eu sei, você acompanhou o Rodrigo na outra, não veio na minha. E eu tive que, em alguns momentos, dizer para o João que a gente não sai da rua. A gente não sai da rua. Antes de vir para cá, estava na 19ª... Não, a gente vai inaugurar a 19ª escola aqui em Maria Paula. Eu estava lá 2 anos, da Anísio Teixeira, ali do Arepique, escola integral. Nós, o prefeito Rodrigo Neves, a gente não sai da rua fazendo políticas públicas e por isso que a gente... A região oceânica ficou debaixo d'água lá. E a gente teve lá no dia seguinte do problema anunciando o edital da Romanda Gonçalves, que o prefeito está do lado do morador. E aonde nós estamos fazendo a obra, que ali no Cafubá já está uma maravilha. E no segundo mandato, se o povo de Niterói der para o prefeito Rodrigo, tenho certeza que vai dar, nós vamos fazer as reformas ali na Roberto Silveira, porque a gente precisa primeiro ocupar o espaço onde estava a ausência de anos e anos e anos. E agora nós vamos avançar um pouco mais no segundo mandato. Um abraço a todos vocês, o debate foi muito caloroso, mas como eu disse no início, ele foi muito produtivo e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa crise, que não é crise só do governo, não é só uma crise política, é uma crise também econômica, mas a gente já superou aí a crise hídrica, que refletiu na economia, e eu tenho certeza que o Judiciário e o Congresso Nacional vai deixar a Dilma governar, e eu tenho certeza absoluta que teremos dias melhores aqui no Brasil. Só quero registrar aqui na sua presença que eu já fiz vários convites ao prefeito Rodrigo Neves, por questão de agenda não pôde, só deixando aqui o nosso microfone aberto ao Rodrigo Neves, porque a gente muitas das vezes tem que elogiar, mas também tem que criticar, e político que não é passivo de crítica e de elogio complicado, é melhor não ser partidário, verdade. Não é isso? Bom, meu amigo João de Deus, muito obrigado. Zé Carlos, muito obrigado. Zé Carlos, ele tá registrando aqui, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Olha, tô saindo daqui com a alma lavada hoje, hein? Olha, maravilhoso o programa, gostei. Um abraço da Mata, comunicador também. Grande, o assessor aqui do nosso amigo Bira, que é o Fred da Mata. Muito obrigado aqui pela essa simpatia que está aqui nos acompanhando. Meu amigo João de Deus, aquele abraço, hein? Sua cidade, seus valores. Comandando Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Fluminense Notícias. Vamos agora ao giro de notícias da Rádio Fluminense. E o governo do estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, anuncia 643 vagas de emprego. As chances são para ambos os sexos e exigem formação entre o ensino fundamental incompleto e o superior completo. Os salários podem chegar a R$ 5.000, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas no posto do Cine Cetrab ou ainda no site maisemprego.mte.gov.br. E a partir da próxima segunda-feira, dia 14, o Detran vai ampliar para até 10 horas da noite o horário de atendimento dos postos de vistoria de Niterói e São Gonçalo, além de mais 9 municípios. Durante o horário noturno, serão abertas vagas apenas para os serviços de licenciamento anual. Com a extensão do horário, serão oferecidas ainda 1.120 vagas a mais por dia, totalizando 5.600 semanais adicionais. Assim, o horário de atendimento nessas unidades localizadas em 9 cidades passa a ser das 7 da manhã até as 10 da noite, de segunda a sexta. Aos sábados, o horário de funcionamento é normal, das 7 da manhã até as 6 da tarde. E Caixa Econômica volta a financiar o segundo imóvel. A reportagem é de Kátia Rodrigues.
A Caixa Econômica Federal vai conceder neste ano praticamente o mesmo volume de crédito imobiliário do ano passado. O montante será de mais de 91 bilhões de reais e contará com aporte de mais de 16 bilhões de reais de recursos do FGTS. Além disso, o banco vai voltar a oferecer crédito para a compra do segundo imóvel, que estava suspenso desde maio do ano passado. As medidas foram